Bem-vindo ao Trintcast, o podcast da melhor agência de tráfego do Brasil e do mundo. Meu nome é Matheus, eu tô aqui hoje com o Léo e com o Felipe. O Léo é especialista em branding e o Felipe é fundador da The Void Tattoo, uma escola de tatuagem em São Paulo que também tem programas online. Pô, Matheus, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse primeiro episódio, trocando ideia e puxando um pouco, ajudando a puxar um pouco dessa história e entender o que a gente tem de bacana na história toda da empresa do Felipe. Muito obrigado, que honra estar aqui nesse primeiro episódio, né, na estreia do programa aí de vocês. Obrigado demais aí também pelo convite. E muito doido, né? Misturar tatuagem, digital, né? O digital tem esse negócio de juntar gente muito diferente entre si, com histórias diferentes, interessantes. É uma honra muito grande estar aqui, viu? Vocês são muito queridos. Boa. Fê, pra começar, eu queria que tu contasse um pouco como que tu começou, como que tu foi parar na tatuagem, se tu é tatuador, se não é, como é que tu caiu, como é que nasceu a The Void? Qual que foi a história pré-The Void? Não sei se pode compartilhar, ou se quiser começar da The Void pra frente. Não, jogo aberto. Aliás, quando o Matheus falou que a primeira pessoa que seria era sobre o seu negócio, eu imaginava que eu ia receber uma pessoa coberta de tatuagem. E é totalmente o contrário, né? Eu até tenho as tatuagens, né? Mas isso é interessante, assim, né? Porque no final do dia, a história de quem está na tatu hoje, a maioria das histórias, na verdade, elas têm esse ponto de coincidência. Ou seja, a galera, eu costumo dizer, elas nunca se encontrariam na vida, nunca trocariam, nunca fariam arte juntos. Tem histórias completamente diferentes, né? E acabam na tatuagem, né? E até, né, antes de contar especificamente essa história, né, a gente até fala que quando nasce ali, né, a menina, o pai não olha e fala assim, puta, isso aqui essa criança vai ser uma tatuadora assim de primeira, uma tatuadora de mão cheia, né? Então a tatu, ela é no final do dia, na vida das pessoas que decidem viver da arte, né, decidem viver dessa profissão, uma escolha que o coração levou a elas, né? E tem muito ponto de contato com o próprio digital no final do dia, né? Que também faz exatamente isso. Pessoas que têm repertórios e histórias profissionais totalmente diferentes se juntam e estão ali fazendo copy, lançando, na frente das câmeras, né? Então, eu acho isso muito interessante porque acaba se conectando com um propósito. Bom, a história foi, assim, a minha também meio maluca, né? Eu vim do direito, na verdade, então, assim... Caraca. Eu digo que até em respeito à cena da tatuagem, eu não tatuo nada. Por falta absoluta ali do talento ali pra coisa, né? Mas você sabe que hoje tem espaço para tudo, né? Para qualquer tipo de expressão artística. Com certeza. A minha é educação. E eu, no direito, eu fui muito apaixonado. Eu tive algumas carreiras que eu encerrei algumas carreiras já, né? Isso é também um ponto interessante, né? No direito, eu naturalmente acabei me envolvendo muito com duas coisas, empreendedorismo e educação, principalmente educação. Então até tem uns vídeos antigos lá no YouTube de eu dando aula de direito em 2014 e até teve uma certa repercussão na época. E aí às vezes as pessoas até me param, dizem, você é o Felipe, foi meu professor. Da onde? De que área, né? Do direito, vida, de né? qual vida a gente se Tatu. encontrou? Eu dei aula em cursos preparatórios, enfim, eu tive essa carreira. E aí eu tive também uma carreira corporativa na GV. Então durante muitos anos eu também liderei ali, participei junto de projetos principalmente relacionados a mestrado profissional e tal. Então eu vivi a educação também por esse olhar mais, vamos dizer assim, estruturada, né? Mais tradicional do mundo acadêmico em si. E a tatuagem, ela talvez seria a coisa mais improvável que alguém diria, né? Quando, né, se me encontrasse alguns anos atrás, ou, né? E eu digo que é uma das maiores felicidades, assim, da minha vida, que foi conseguir juntar a educação com arte, né? Porque é um grande privilégio poder trabalhar com arte, né? Seja quem é o artista, de fato, seja a gente poder fazer elementos ali para as carreiras, né? E para essas pessoas conseguirem dar força, dar vazão para algo tão importante. E eu fui casado durante um tempo com uma pessoa, né, um rapaz que ele virou tatuador, né? Ele tinha uma carreira também corporativa, não tinha nada a ver com tatuagem. E
E aí ele começou realmente, né, numa época que isso não era tão comum assim. Que ano que foi, mais ou menos, assim? Isso foi em 2017, 2016. Eu tenho uma cara bem de novinho, né? Mas assim, eu já tenho uma certa história, né? E aí o estúdio foi super bem sucedido, deu certo, né, o estúdio. E ele começou a ser procurado por pessoas que queriam, me ensina, porque até então na tatuagem, o modelo que existia de educação era o modelo do aprendiz. Que é basicamente assim, ó, vem aqui, eu vou te ensinar, eu vou, né... A técnica, né? A técnica, isso. É um modelo que antigamente, né, era o modelo do artesão mesmo, né? O mestre ensinava, né, os seus discípulos. E aí eu comecei a identificar ali que comecei a entender o mercado de como que se aprende a tatuar, como que é isso, né? E eu vi que era um mercado muito rudimentar, assim, um mercado muito amador em um certo sentido, né? Então, desde as escolas presenciais, São Paulo era um expoente nesse sentido. Na época nem existia educação digital ainda para tatuagem, né, de forma consolidada. E eu comecei a identificar ali e falei, acho que tem ali um gap. E aí eu falei, acho que eu vou fazer uma GV da tatuagem, né? E foi a primeira? Digital? Não foi a primeira escola, mas a primeira que se posicionou como uma marca que realmente se preocupou desde o início em desenvolver uma metodologia... 360, que não ficasse só preso à técnica, mas que trouxesse a parte... do ecossistema do que é a tatuagem, né? Exatamente, porque no final do dia, o tatuador, ele é um artista, ele é um empreendedor, ou seja, ele tem que ter inspiração, ele tem que saber como que ele vai construir a própria marca, no final do dia é isso, como ele vai movimentar a própria agenda, como ele vai se posicionar, né? Então tem muitas coisas técnicas que, mesmo quando ainda falta para o artista esse vocabulário, né? No final do dia... isso já está presente, ele já faz isso mesmo sem saber nomear, né? E ele também tem que ser um técnico, um exímio técnico do que ele faz, porque o tatuador... Não tem Ctrl-Z, né? Não tem Ctrl-Z. Tatuagem não tem Ctrl-Z, cara. Não tem o Ctrl-Z. E essa é a grande responsabilidade, né? A gente vê alguns artistas na tatuagem que se preocupam muito em fazer trabalhos que no final do dia vão acabar ficando muito bonitos ali na foto do Instagram, mas a tatuagem ela é um processo perfuro-cortante que fica, né, na pele, então a tatuagem ela também é como ela envelhece, né? Então a gente costuma colocar e reforçar isso muito para os nossos alunos, que a responsabilidade do artista não é só no momento da tatu, mas com que aquele trabalho envelheça bem. Então ele precisa dominar traço, linha, quais tipos de agulha, cores adequadas, ele precisa entender. Interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre a durabilidade da tatuagem, que isso existe toda uma ciência, né, um cuidado por trás. Eu achei que era simplesmente, sei lá, e tatuar, assim, você desenvolver a sua técnica de linguagem artística, de desenho, né? Mas não de se aprofundar na questão de saúde mesmo, né? De funcionamento do negócio. Exato, porque no fim a tatu ela é interessante por isso, ela é uma arte na pele, então ela é uma arte que você faz, insere ela biologicamente, né? Então você tem que se preocupar com pigmentação, com a epiderme, né? Ou seja, como que isso funciona também nesse sentido, porque é uma obra viva, né? E isso com todo o significado que tem, né? Então é legal trazer esse senso de responsabilidade pro artista, né? Porque no final do dia ele está decidindo, assim como a galera do digital quando decide, uma nova carreira, né? E também na tatuagem, como no digital, tem a galera que acha que não, beleza, agora eu, né, decidi virar isso, beleza, vai esperar 15 minutos para abrir o aplicativo do banco e ver se já chegou o Pix de 10 mil reais, né? Eu acho engraçado a gente olhar o mercado de tatuagem, né? Porque envolve uma responsabilidade tremenda. Né? Porque tu tá marcando a vida da pessoa, tu tá eternizando um negócio ali. Isso pode ser extremamente positivo, tanto quanto ele pode ser extremamente negativo. Como tu olha o mercado hoje, assim, né? Os tatuadores que estão começando, tu trouxe também que eles têm uma jornada de aprendizado muito do aprendiz, do artesão. Então ele começa fazendo e tal, mas como que é a jornada desse cara? Tipo, nossa, descobri a tatuagem, eu vou aprender a riscar, mas aí eu descubro um monte de coisa. Como é que tu diria que
Onde que tá as negligências e como é que tu diria que ele tem o ascender do artista, assim, o despertar do artista? Onde que começa esse lugar, assim? Uhum. É interessante porque o artista ele se constrói por dentro e por fora. Porque o por dentro ele é mais complexo no sentido de que, por exemplo, você faz um trabalho que é a sua cara, é feito pela sua mão. Então, não importa, mesmo que o cara vai fazer uma arte muito padrão, né, como algumas pessoas acabam fazendo, passa por você, né? Então, o artista, ele se identificar ali, saber fazer uma separação, às vezes, até, do que é a pessoa física do artista, da pessoa jurídica, sabe? Então, assim, entender que o trabalho que ele faz, às vezes, é o trabalho que vai ser olhado, mas que, às vezes, uma questão não é, assim, você é a pior pessoa do mundo ou você é a melhor pessoa do mundo. Assim, como todas as carreiras, você tem que ter a separação, né? E existe a construção do externo, que é ainda mais interessante, porque quando a gente pensa, assim, qual que é o perfil do tatuador no final do dia, né? É um perfil que tem... uma dificuldade de definição de persona, inclusive, é exatamente essa, porque é muito aberto. Então, a gente tem pessoas na escola, neste momento, fazendo aulas com 60 anos, uma mulher, dona de casa, que nem nunca tinha desenhado, assim, falou, meu, quero fazer isso. A gente tem, em contraste, né, pessoas que estão saindo do colégio, então a gente vai, recebe os pais... E aí, geralmente, tem essa negociação, né? Então, tá bom, filho, ó, você vai, aí você vai fazer o curso, mas aí, daqui a 2 anos, você começa a fazer direito, né? E tudo mais. E aí, acaba sendo, às vezes, surpreendente, porque o tempo da tatuagem, assim como no digital, ele é rápido, né? Então, 1 ano, 2 anos muito bem trabalhados, você pode transformar a sua realidade, né? A realidade financeira, inclusive, daquele núcleo familiar. E aí, às vezes, o cara decolou e o pai fala, não, peraí, mas agora, né, como que estúdio que você vai fazer guest, né, como que você vai... Esquece, né? E tudo que tem no meio do caminho. Então, tem arquitetos, tem galera de agência, galera de criativo que é mais óbvio, né, ilustração, desenho e etc. Tem algumas tribos também que se movimentam muito forte, galera do skate, galera do rap, sabe, assim, que estão ali... E o mais interessante que eu tenho notado, assim, e eu sinto que isso é talvez para quem faz educação na tatuagem o peso mais importante, é que a tatuagem tem se transformado num motor de transformação, principalmente para quem tá numa situação, às vezes, de ter um emprego completamente sem propósito, entendeu? Então, às vezes o cara, ganha lá 3 mil reais e tem que ficar 2 horas no transporte público, e aí ele vai para um chefe nada a ver... E faz um trabalho que não se identifica com aquilo que ele está fazendo. É só um pagar de boletos, né? É só o caminho que falaram que ele tem que seguir. E a gente ouviu recentemente uma história dessas. Então, a menina, ela vivia isso, ela era enfermeira, assim, estava super insatisfeita. E agora ela abriu o próprio... Ela, né, fez o curso, né? Ela passou por todo o ciclo de formação da escola. E ela, assim, você vê que o prévio também, isso, o cara não sabia desenhar, etc. Às vezes isso é uma barreira, né? O desenho é super importante para você conseguir ser um artista bem desenvolvido, né? Então isso é importante. Se você escolheu fazer uma carreira, técnica, né? Faz bem feito, né? Então se dedica também a estudar ao longo do processo, mas se você não sabe antes, também não é o fim do mundo. Não é o fim. Não corta isso da sua vida, sabe? Aprende a técnica da tatuagem e também você vai plugando o desenho ao longo do tempo. Eu vejo muito isso em designers, assim. O cara quer começar e tal, mas ele fica, puta, mas eu não entendo de cor, eu não entendo de não sei o que e tal. E eu acho que é uma ciência, né? Tipo, é treino. O Léo pode falar muito bem. Eu sou designer. E é treino. Quanto mais você entra no assunto, estuda... Pratica, né? Prática. Prática é muito importante. Quanto mais prática você tem, melhor você aprimora a técnica. Isso serve para qualquer negócio, né? Piloto é assim. Obviamente que a gente tem figuras que são fora da curva e que parece que nasceu com aquele dom divino para fazer aquilo, que aí são pouquíssimos os casos, mas na grande maioria é possível você aprender qualquer coisa. Perfeito. A tatuagem, ela tem muito disso. Então, o tatuador acabou de se formar. O que eu falo pro cara? Vai tatuar, pratica. Igual você aprendeu a dirigir. A primeira vez que você vai lá na autoescola, você tá ali, passando vergonha, o carro ainda morre. Ainda usa um porco para fazer teste ou não? Não, é proibido. Graças a Deus isso acabou, viu? Graças a Deus isso acabou. Não sei se chegou a ser proibido,
embora eu acho que faria sentido, até porque sim. o aluno tem uma exposição sanitária àquele material orgânico, mas porque hoje em dia, isso inclusive tem acontecido, a tecnologia na tatuagem tem ganhado força, principalmente em poucos anos para cá, né? Então, hoje você tem ótimas soluções de peles artificiais, essas peles que o pessoal chama de pele de maisena, pele de silicone, ela veio inclusive inspirado, se eu não me engano, em galera que fazia modelagem de filme norte-americano, um brasileiro que veio, trouxe para cá. Então ela replica muito bem o tecido e hoje na escola o aluno passa por esse ciclo, ele faz a teoria para aprender, ele passa a primeira prática em pele artificial para dominar, porque, pegar na máquina... Então, sabe? ó, mamães que querem deixar o filho fazer curso de tatuagem, não tem mais o porquinho sendo usado. Pelo amor de Deus, não usem porco, não precisa usar fruta, não usem... Se quer EVA, porque o EVA é muito fininho, Sim. sabe? Tem soluções boas hoje em dia. E assim, se for pensar, é um mercado que tem uma barreira de entrada pequena, né? Então, ele é um mercado enorme. Exato, né? Exato. É natural que existem empresas focadas em desenvolver e melhorar cada vez mais. Porque a tatuagem, ela foi marginalizada por muito tempo, né? Eu estava contando aqui para eles antes da gente começar que a minha primeira tatuagem eu fiz em 1991. Eu tinha 13 anos. E era um negócio super marginal, assim. Eu lembro que eu fui super discriminado. E eu fiz a tatuagem porque meu pai resolveu. Ele falou, pô, já tenho 40 anos, meu sonho é fazer uma tatuagem, ninguém nunca deixou eu fazer uma tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem. E eu lembro direitinho dessa cena que eu fui com ele no estúdio. Era um lugar escondido, era o LEDs. O LEDs não era conhecido. Era uma portinha fechada no Ibirapuera. E eu cheguei lá, parecia que eu tava entrando num lugar proibido, assim. Sim. E eu lembro que eu encontrei uma pessoa que era um vendedor, né? Aparentemente ele não tinha nenhuma tatuagem. E aí eu perguntei, 13 anos, eu falei, e você veio aqui fazer tatuagem? Ele falou, eu já tenho um monte, cara. Abriu a manga, assim, ó, o braço dele era fechado. Aí, sabe quando dá um bug, assim, você fala assim, como que nesse mundo de discriminação, né, em 1991, o cara é um profissional que trabalha e ele, ao mesmo tempo, tem a vontade dele de ter a arte no corpo, né? Cara, isso é muito interessante, porque isso é mais um ponto de contato com o digital no fim do dia, porque a gente está vivendo um momento muito especial desses mercados, que é o início, né? Tipo, a gente é o hacker ali que está entrando no sistema, né? E a tatu, ela tá passando... Ela é um motor muito vivo, assim, nesse sentido, sabe? Porque o que tem acontecido, né? Ela saiu de um lugar... A gente fala que a tatuagem está vivendo duas revoluções ao mesmo tempo. Ela saiu desse lugar da marginalidade do ultra nicho, né? Então ela era de nichos muito mais específicos. Realmente, a galera do rap, a galera do... Sabe? Do rock, do né? rock, mais da PV, que também estava ali feito, né? De onde era... Não só o público que consumia, mas o público que também trabalhava com isso. E aí a gente fala que a tatuagem hoje, ela venceu o que a gente chama uma coisa que todo processo artístico vence em algum momento ou desaparece, que é a barreira do luxo. E não é uma barreira do luxo fresco, né? É o luxo, que sentido? Se eu te faço uma pergunta, por exemplo, quanto custa um quadro? Uma obra de arte, um quadro, quanto custa? Qual o preço máximo de um quadro? Puta. 300 milhões de reais. Dólares, né? Dólares, euros. E aí o cara ainda pega e destrói e vende mais caro ainda, né? E faz NFT depois e vira uma indústria, né? Olha que coisa doida. Não tem preço máximo. Se amanhã a gente tiver uma notícia que alguém pagou $1 bilhão num quadro, ninguém... Assim, a gente vai ter destaque isso, mas inquestionável, né? Inquestionável. Então, todo o processo artístico vai passando por isso em algum momento. Vencer essa barreira significa isso. Então isso aconteceu com as artes visuais, isso aconteceu com as artes plásticas e por aí vai. E a tatuagem... Até os designers, né? A arte digital era tipo, nossa, não, meu sobrinho faz e veio uma grande maturidade de... Cara, isso é um trabalho. Exatamente. E aí, hoje, quanto custa uma tatuagem? Então, a gente tem hoje empresas especializadas em... fazer procedimentos, às vezes, até de anestesia, que o cara fica ali para fazer um trabalho que vai custar, às vezes, 60, 90 mil reais. Então, se algum dia... Eu falar, então a tatuagem tem esse teto, etc. Mas imagina um artista super estourado, ele fala, essa vai ser minha última tatuagem. Vou fazer Ela vai custar quanto quiser. $1 milhão, $2 milhões. Você tá entendendo? Então, isso ajuda
a fazer esse movimento que você percebeu na sua época ser transformado completamente. E gera muita oportunidade para a classe dos artistas, né? Então, isso é uma revolução super importante. A tatuagem virou pop, né? O que é o que você comentou. Então, antigamente, lá no início da escola, não era comum você ter mães, avós fazendo tatuagem. Hoje em dia acontece. Sua mãe chega, ó, vou fazer uma tatuagem escondida da minha filha, não conta para ela. E a segunda revolução, que é importante. Então, a primeira é isso, ela aumentou a demanda de pessoas. A tatuagem é pop. Todas as pessoas conhecem muitas pessoas que têm tatuagem. Antes você no trabalho tinha que esconder, agora você, se não tem tatuagem, você não tem trabalho. Brincadeira. Não, agora é sexy. Essa é a verdade. Exato, é sexy. exato. E que tem muito a ver com a construção da identidade da pessoa. Perfeito. Total, assim. Perfeito. A tatuagem, ela representa muito... E eu sempre enxerguei a tatuagem como uma forma de você marcar momentos da sua vida. Perfeito. De cada momento que você passa, né? Cada momento de alto, de baixa, enfim. Você representa aquilo numa marca em você. Porque não precisa ser só uma marca psicológica, né? De estar no teu... consciente. Acho que você pode tatuar isso. Você pode ter esse momento que você está vivendo. Exato. Para lembrar daquilo. Exato. O tatu virar pop, né, é uma coisa tão interessante. E a tatu, assim, ela acabou pegando umas revoluções em paralelo que não tinham muito a ver com ela, mas ela entrou dentro, né? Não tem como fazer, você é fruto do meio no fim do dia, né? E o que acontece? Você falou as pessoas usam para expressar, né? Expressar momentos, expressar signos de beleza, né, de autoestima. Então a tatuagem às vezes tem a ver com isso. Antigamente também era menos comum a galera fazer tatu do tipo assim, eu quero fazer um triângulo invertido, geométrico e tal, mas qual que é o significado da sua vida? Nenhum, eu achei bonito. E qual é o processo de onde isso deriva, né? Justamente hoje em dia é muito difícil para você ser original. Essa é a realidade, né? Você perguntar as pessoas nessa sala, aqui em produção, quantas pessoas estão usando calça jeans, camiseta preta e etc. Você tem barba? Não tem barba. Por mais incrível que você queira ser, por mais original que você queira ser, você não vai conseguir ser extremamente original no mundo de hoje. Então, o processo de sufocamento da originalidade, que gera uma angústia natural no ser humano, faz com que você queira ter marcas no seu corpo, porque aquilo é a sua marca. E quando associado a uma história, fica ainda mais poderoso. Então, é uma revolução mesmo, assim, né? Esse espalhamento, assim, é muito interessante. É engraçado a gente olhar esse contexto de identidade, porque a gente tem, por exemplo, o movimento das bandas, né? Antigamente, até hoje é menos, mas ainda tem, mas é menos. As pessoas tinham uma camiseta de banda que representava ela. Pô, eu gosto de Foo Fighters, eu gosto de Slipknot. Então, a camiseta era essa expressão. Só que eu vejo que virou também um mecanismo de terapia, né? Tanto pro artista quanto pro desenhado, né? E às vezes a pessoa ela quer expressar algo que é tipo, quem eu sou, o que eu acredito, e vou pintar essa obra de arte que sou eu mesmo, sabe? Tem um negócio super de identidade ali, eu concordo muito com vocês. E eu acho que e aí voltando um pouco, pensando na jornada do artista, né? O cara vai lá, ele começa, ele tem os primeiros clientes dele e tal, ele começa a tatuar. E eu vejo isso em todos os mercados. O cara ganha uma relevância tão grande que a pessoa faz a tatuagem dele ou fecha o negócio com ele porque ela quer o nome dele ali. Vira grife, né? Então, você diria que... É uma pergunta, né? Você diria que a jornada máxima do artista é esse grife de tipo, eu quero fazer a tatuagem com o Felipe porque eu quero a assinatura do Felipe no meu corpo. Você acha que essa é a jornada máxima? Sinônimo de categoria, né? Você tem alguns que já viraram até sinônimo de categoria. E isso é perfeito, né? Porque aí você soma o primeiro, que é romper a barreira do luxo, pressupõe isso, né? Você começa a ter marcas, né? Então eu quero vir status, né? Não, eu fiz... Acontece muitas vezes, né? Eu fiz tatuagem com fulano de tal, tá na frase do cliente, né? Fiz tatuagem no estúdio tal, né? Você vê que isso é uma associação de marca que no mundo antigo da tatuagem, o tradicional da tatuagem, isso não existia. É o que você falou, você abriu uma porta e ninguém sabia de onde você estava indo e ali, né? Então esse encontro ele já é muito poderoso no final do dia. E aí, aproveito o gancho até para somar com essa segunda revolução que a tatuagem usou, que pro artista é fundamental, que de novo também não está diretamente relacionado à tatuagem, mas ela se aproveitou disso, que bom, graças a Deus, né? Por isso temos a The Void firme e forte aí crescendo, né? Que é a revolução do digital. Então, antigamente,
esse negócio de você ter hoje artistas que são objeto de desejo, né, mais ou junto com o próprio trabalho, é uma coisa muito recente na cena da tatu. Inclusive isso gera muito atrito, porque é aquele negócio, ego, né? Então, e aí às vezes, imagina um cara que era extremamente disputado no passado, ele vai ficar muito bravo que agora ele tem que fazer reels, agora ele tem que postar, agora tem que se posicionar, agora ele tem que fazer uma narrativa, storytelling pro trabalho dele. Ele tem que ser comercial. Ele Eu acho que isso é muito comum. Bons profissionais, eles detestam ser comerciais. Exato. Então, quando o tatuador ele sai da zona da arte, ele vira da zona atração, ele tem que ser Você sabe que eu vídeo tenho rápido. uma teoria disso, né? Eu gosto de teorias. Do foco míope, né? Normalmente a gente começa um negócio porque a gente sabe tecnicamente fazer algo muito bem. E a gente esquece que muitas vezes quem está comprando não tem o conhecimento técnico que você tem. E por que muitas vezes um profissional que é mediano, medíocre, que está ao seu lado ali concorrendo contigo, tem mais sucesso? Porque ele sabe que ele não tem muito bem a técnica, só que ele entende muito mais do que está em volta. Então, da experiência, de fazer a parte comercial, de olhar o ambiente, de fazer a gestão, só que tecnicamente ele sabe que ele não é o melhor. Ele não gasta tanta energia só com a técnica, ele olha o conjunto todo, né? E isso é muito legal, porque, assim, na medida em que a tatu vai tendo mais tecnologia e vai se desenvolvendo como arte, você vai vivendo... Hoje o processo de novos trabalhos, inclusive em alguns países ainda, tipo Coreia, Alemanha, assim, cena de muita inovação, assim, sabe? Então, trabalhos artísticos mesmo, que você olha e fala, meu... E às vezes, não é necessariamente uma técnica só muito complexa, mas é o que você falou, o cara, ele conseguiu juntar o senso do que a galera quer, um senso estético muito bem alinhado, às vezes pra uma coisa simples. Sim. E ele acaba ganhando esse destaque. E o que acontece? É difícil mesmo. Eu falo isso, mas eu entendo o artista. Porque o artista, ele não entrou nisso pra fazer reels, entende? Ele não entrou nisso pra criar brand. Assim como o designer, assim como... Você não entra por conta disso. Ele quer expressar a arte dele. Ele ali, quer né? expressar. E então, assim... Só que o que acontece? Ao mesmo tempo, eu enxergo, isso é o maior poder que os artistas já receberam nas mãos. Porque antigamente, como é que era o processo de fazer tatuagem? Você passava na frente de um estúdio físico, aí você recebe aquilo que eu chamava de um PDF impresso, né? Que era aquele catálogo. Pastinha, né? Você ficava ali rodando, pô, eu quero isso aqui, massa, chama o cara, chama a menina, vai lá e faz. Olha como é menos personalismo, e isso tira a importância do artista. Era quase como uma fila ali. E muitas vezes era fila. Produção, né? Chegou, ó, esse aqui Escolhe você tem que desenho, fazer. Eu já fiz esse desenho centenas de milhares de vezes. Então senta aí, esse é teu agora. Eu não vou errar. Exatamente. E é um caos isso, né? No fim do dia, porque te tira a liberdade. Só que a liberdade pressupõe responsabilidade, são balanças da mesma medida. Então, houve um grande poder que hoje o artista, ele tem o poder de se conectar direto com a sua audiência. Ele pode ser uma própria empresa. Ele pode estar associado a um estúdio, mas são raríssimos os estúdios, esse não é o modelo de negócio do mercado hoje, que vai pegar e construir uma brand. Ele pega quem já tem a brand e impulsiona de alguma forma. E conta pra gente em relação à importância desse artista, ele ser ele, e não querer replicar alguém, copiar alguém. A questão dele desenvolver uma linguagem própria. É fundamental, porque é o que você falou, assim, várias pessoas estão tendo hoje a sacada, que é uma sacada muito trivial, se você for para pensar. Você ganha 3 mil reais por mês num trabalho. Meu, são 20 e tantos dias por dia, 8 horas, aquele chefe chato, aquele monte de trabalho que não faz sentido, aquela planilha, aquela coisa, sabe? Aí você descobre que às vezes fazendo 6 tatuagens, 10 tatuagens, você vai ganhar a mesma coisa. Só que tem uma coisa que eu costumo dizer que os artistas da tatuagem são mais privilegiados que 99,9%. Você falou, hoje eu faço o que eu gosto, né? Eles amam o dia a dia deles. Eles adoram. Esse às vezes é um problema, porque eles fariam tudo de graça, entende? É um dia muito feliz. Eles acordam, vão ver o artista, vão trabalhar, vão tatuar o barulho da máquina, não sei o que lá. Eles têm um problema da dor das costas, porque realmente exige bastante. Inclusive, um dia eu preciso lançar um curso do como resolver a dor, ergonomia na tatuagem. Mas, imagina, você pode substituir o seu trabalho por uma coisa que junta o seu propósito. E isso é muito poderoso, muito poderoso. Então,
Mas é o que eu falei, tem a responsabilidade. Então você vai, eu não quero construir minha marca, eu não quero. E aí você falou da autoralidade, né? De você ter um trabalho que se destaque. Muitas pessoas estão sacando isso, beleza. Então o mercado está esticando. Ao mesmo tempo, mais pessoas estão fazendo tatuagem, mais clientes. Então também o mercado da base está esticando. Mas a lógica daqui não é muito diferente da lógica do mercado, infelizmente falando, inclusive, dos influenciadores, num certo sentido, tá? Ou seja, você ter algo que vai ser marcante na vida das pessoas, você também está disputando a atenção das pessoas como qualquer outra empresa e pessoa numa rede social e etc. Você ter um trabalho que é mais específico do que genérico, isso também vai gerar valor. Assim como é nas outras profissões, né? Então, isso é muito bom, cara, porque eu vejo que um erro muito comum de todo mundo é tipo, cara, eu vou fazer de tudo um pouco, eu vou me posicionar de tudo um pouco, e aí o cara acaba que ele não é lembrado por nada. Né? Ele é um pato, ele nada, ele voa, mas ele não faz nada direito, né? E eu acho que o mercado da tatuagem, assim como outros mercados, eles estão entrando em uma era de cauda longa, né? O que é isso? Cara, eu lembro quando eu fui fazer a minha tatuagem, eu tenho um Sharingan aqui do Naruto. Cara, primeiro eu procurei tatuador em Canoas, né? Na cidade que eu morava. Aí depois eu procurei tatuador de anime em Canoas. E aí eu descobri um cara que era especializado em tatuagem de anime. Só que eu tava entre 3 tatuadores. Eu tinha 3 especialistas em animes. Só que um deles, ele tinha um negócio muito forte com o Clow Uchiha do Naruto e tal. Então, olha que louco. Eu comecei a escolha, tipo, ok, eu vou tatuar. Vou tatuar o quê? Anime. Procura um tatuador especialista em anime. Beleza, dentro de anime, dentro das opções que eu tenho, quem fez algo parecido com o que eu quero? Se o Eduardo, né, o do Zinc que fez a minha, se ele fosse um cara que não se posiciona como cara do anime, eu não teria feito com ele. Tá vendo? E é isso no fim do dia, né? O começo da carreira, ele vai fazer mais trabalhos comerciais. O primeiro público que o tatuador converte é a família, os amigos, indicações de amigos. E o cara também, no momento zero, ele precisa melhorar a técnica de uma certa maneira, né? Então é igual dirigir, vai pegar o carro do vô, da avó, o caminhão, vai pegar o que você pode e vai. Só que tem um intervalo em que ele passa a desenvolver o processo artístico dele, que também é uma coisa que não tem uma fórmula. Cada ser humano, porque envolve vivência, referência. Tem cultura, né? Tem a parte de vivência, aspecto cultural, de experiências que ele teve na vida. Exato. Né? O que ele consome, né? Você vê... Que roupa te veste, né? É a representação. Então, é muito interessante ver essa questão de como transformar um trabalho artístico numa indústria, num negócio que você tem retorno financeiro. Exatamente. Né? E democrático, de forma democrática. Exato, porque a hora que o cara ele vive o processo artístico, o problema é que as pessoas, muitas vezes, no início da carreira, eles querem matar o tempo, porque é uma coisa que o digital vive também. Tipo, é aquele negócio que eu brinquei dos 10 mil reais, a pessoa também tem essa expectativa, porque esse Ciclano, Beltrano falou, você vai entrar aqui e você vai ganhar isso. E aí o cara entra e mata o processo de aprender bem feito, e aí acaba virando um profissional sem fundamentos, então ele vai ter dificuldade de fazer o trabalho que a gente chama de alto valor agregado, que é aquele trabalho nichado, aquele trabalho maior, aquele trabalho mais complexo, um realismo colorido, que você vai fechar um braço, você vai fechar... São trabalhos que envolvem técnicas, né, de tirar um decalque, de não sei o que lá. E ele vai matar esse processo, entendeu? Não vai ter fundamento forte, não vai ter um processo criativo. Então, às vezes eu troco muita ideia com eles, obviamente, com os alunos, e aí, por que você foi escolher tal estilo, assim, porque eu acho que isso aqui vende mais, mas o que você falou, o que aquilo se conecta com você, se conecta com a sua alma, né? Outro dia eu vi um tatuador, cara, que eu achei muito interessante, porque ele estava usando o método de lançamento de infoproduto para vender o trabalho dele. Exato, e funciona. Com escassez, eu vou abrir a agenda, tem 3 vagas, e se você não comprar agora, no meu horário não vai ter mais. Só o ano que vem. Olha, o tatuador que passa pelo processo, né? Ou seja, ele aprende a tatuar bem feito, fica sólido naquilo, ele vive um processo artístico que às vezes é rápido, às vezes é muito rápido. Porque tem gente que já chega com... Igual o cara do anime, por exemplo, ele já é um cara que ele já tem uma inclinação muito forte, como outras coisas, botânico, floral, sabe? A pessoa já chega ali muito inclinada para isso. Se ele vive esse processo, passa para chegar por essa etapa, depois ele vai para a etapa de, beleza, como que eu vou construir a minha agenda a partir disso, tudo isso tem técnica, tudo isso não pode ser feito só no
acho que eu vai. Até pode nesse sentido, mas acontece que o cara perde tempo, perde dinheiro, não tem resultado, né? Sim. E no final do dia, o artista, quando ele chega nesse momento, né? Ou seja, isso que você está descrevendo, então o cara pode usar a técnica de lançamento. A maioria dos artistas que tem uma audiência fiel e um posicionamento bem definido nem precisa investir em anúncio, por exemplo. O cara consegue, ele abre a agenda, ó, vou ficar 24 horas aberto, vocês me desçam um monte de e-mail e eu vou escolher os projetos que eu quero fazer e daqui a 5 meses eu vou abrir a agenda de novo, né? E aí o que acontece? O cara vem na ansiedade, porque é a mesma coisa do digital. Eu abri o curso, falou que eu ia entrar na tatuagem, fazer um risco, ganhar 10 mil reais. Isso aconteceu, passou um mês, passou 2. E aí o cara vai se enrolando e vai não sei o quê, e vai perdendo a coisa. Inclusive isso é uma crise muito séria do mercado hoje. Tem muita gente... Porque, como você falou, a barreira de entrada não é tão alta, então o cara às vezes acha, eu vou aprender sozinho, eu vou aprender com meu amigo, eu vou tentar, eu vou não sei o que lá. Não passa por um processo metodológico. E aí a Void... E aí a Void tá aqui para isso, para né? ensinar a você se tornar requisitado e não buscar cliente. O cliente vira até você. Exato. A gente fala que o artista que a gente quer encontrar, porque é um encontro sempre, né? O encontro de quem quer fazer isso com quem tá pronto para organizar a vida dessa pessoa. É aquela pessoa que tem o plano de realmente ter um longo prazo nessa carreira, sabe? E aí, a gente tem que criar a cultura também para o aluno, né? Porque também vai gente que vai chegar lá achando que também é esse negócio rápido, que é esse negócio fácil, que é só desenhar, que é só fazer, sabe? E falando exatamente o seguinte, ó, se você escolhesse hoje ser um engenheiro, né? Então eu vou projetar um prédio aqui para alguém construir. Eu falei, você pode fazer isso, o cara não tem formação em nada. Você pode fazer isso? Não. Você vai ser preso, você vai tomar multa, o prédio vai cair certamente, né? Você vai machucar as pessoas. Você vai machucar as pessoas. Tá, como que faz para ser engenheiro então? Você tem que fazer um vestibular, você entra na faculdade, você fica 5 anos na faculdade, aí você vai virar estagiário, júnior, pleno, demitido, júnior de novo, pleno, coordenador, não sei o que lá, assim, até... Aí eu pergunto, quanto tempo da formação até você virar um puta de um diretor de uma empresa dentro da engenharia, por exemplo, serve para qualquer coisa? 10, 15, 20 anos. Então, por que raios você quer resolver sua vida como tatuador? Por que você acha que você não está construindo uma carreira também que... Em um ano. Em um ano, é um tempo nada, 1, 2 anos que você passe para chegar num ponto, né? E eu até tento tirar essa visão das pessoas de que... Porque também tem essa, como no digital também, a galera chega querendo Porsche, querendo, né? Falo, cara, meu sonho para você, se você quiser conquistar sua Porsche, tal, lindo, vamos, né? Inclusive me convida para dar umas voltas, né? Mas meu sonho real para você é que você... compre sua casa, que você transforme a realidade da sua família, que você viva bem, crie seus filhos, sabe, assim, tipo, porque é a sua profissão, entende? Então faz direito, né? Então o que dá para entender é que o profissional, ele chega no momento que ele bate no teto de vidro dele, que ele tá só focado na técnica e aí ele precisa se aprimorar para entender de outras partes do processo para ele conseguir romper esse teto de vidro. Exatamente. E você fazendo tudo direito, assim, a gente chegou à conclusão muito recente, a gente tem um curso, né, tem o Start, que é para iniciante, não pega a pessoa do zero, 1 mês e meio o cara tá formado. Ou 2, a depender do ciclo de turma. E aí a gente tem um outro curso, que é o da sequência desse, que chama Master, que é para fazer o aluno ter um trabalho de alto valor agregado. Porque no Start eu quero que você saia tatuando bem, que você saia os fundamentos, sabe fazer algo, você não vai ter dúvida nenhuma de qual máquina. Cara, você não pode ter dúvida disso. É igual o médico que vai fazer cirurgia, você quer o bisturi 3? O que é o bisturi 3? Não, cara, você não pode, né, me dar esse vacilo. E em especial, inclusive, em biossegurança, que é uma irresponsabilidade muito grande que acontece no mercado. Cara, você tá furando a pele de uma pessoa, tatuagem é uma das maiores causas de... contaminação cruzada no mundo até hoje, então faz parte de uma escola educar o cara para nesse momento chegar ali, beleza. Aí ele tá apto, vai fazer os trabalhos comerciais e tal, vai passar por um processo de criar um trabalho de alto valor agregado, que é o Master. Beleza, aí o cara vai chegar e vai aprender a fazer um realismo, vai aprender... E o que tem sido surpreendente, aquela coisa... Porque para a Void também é uma verdade isso, de que as coisas vão sendo construídas no tempo e você vai refinando e vai como a carreira do engenheiro, etc. A gente chegou num formato que é sem precedentes na história da tatu, do cara sair... A gente faz convenções, né, para premiar os alunos e tal. E aí eu comecei a ir nessas convenções, aí esse curso inteiro, né, do início dele vai fazer 1 ano e meio agora, 1 ano e pouquinho. E eu comecei a ver nas convenções, eles chegavam, porque a gente convida jurado externo e tal, o cara que tem 10, 15, 20 anos de tatuagem, o cara olhava para aquilo e falava, meu, como assim? Cara, quantos anos você tatua? E o cara, eu tatuo há
5 meses. Essa é a sua tatuagem número... O cara que ganhou a convenção, não tem nem 2 meses isso. Você tatua... Essa é a sua tatuagem número quanto? 50? 100? Tatuagem número 11. Número 11, na vida do cara, ele ganha numa convenção fechando um braço com um realismo respeitado. Então, olha o poder da metodologia, né? Você pode dar vazão para a pessoa, para a velocidade que ela quer chegar, desde que ela passe pelos processos. Então, a gente foi masterizando isso e o curso passou por um relançamento dele agora e o novo ciclo do cara é fazer com que ele saia formado desse processo de alto valor agregado. Por quê? Porque uma tatu maior, uma tatu autoral, uma tatu que tem processo criativo, etc., essa é a tatu que custa caro. Não é fazer, né, um símbolo do infinito. O símbolo do infinito no pulso, cobrando R$100, que você vai faturar mais de 10 mil reais. Na minha época era o coração com flecha. Ô Fê, quando você olha, quantos alunos passaram pela Void hoje? A gente tá chegando em 5 mil alunos agora. 5 mil alunos. Em quanto tempo? O grande boom tem uns 3 anos, assim. Então, que pouco dá tempo, né, cara? É gente Sim. pra caralho. É gente. Quando você olha os seus 5 mil alunos, assim, o que você diria que separa o cara que dá muito certo na tatuagem do cara que fica patinando ali? Massa. Ó, como eu falei, né? A tatu, ela é um processo que... Tem carreiras, né? Tipo assim, você é, sei lá, mesmo designer e tal... É muito você, mas não é você, assim, não é visceral, tipo assim, você fez um risco e... Então, a carga de culpa de muitos artistas, assim, que trava muito a pessoa, sabe? Então, tem muita gente presa na não execução das coisas, sabe? A gente entendeu lá no Master que o que transforma a chave da pessoa... Porque o aluno chegava, então, ali é uma mentoria para você sair fazendo um trabalho avançado. Então, o aluno, às vezes... era desafiado e ele, não, mas eu prefiro continuar aqui, faz esse... Tá quentinho, né? Tá quentinho, faz em pele artificial mesmo e tal. E aí a gente entendeu que não. Porque o cara que executa, ele vai ter medo, como todas as pessoas. A gente fala, mesmo o cara do start, a primeira tatu, imagina vocês passando por primeira tatu que você vai fazer na vida, as pessoas não dormem, chegam lá. Então a gente tem toda uma estrutura para acolher a pessoa e dar tudo que ela precisa para ser um dia marcante, um dia legal, porque ela não vai esquecer disso pro resto da vida. Né? Nem quem foi tatuado. E nem quem foi tatuado, né? E o cara do Master, que é o que você falou, quem que dá certo, né? Que é o cara que realmente tá numa condição de cobrar trabalhos de 800, de 1.000, 2.000, 3.000 reais e começar a crescer na carreira, né? É o cara que ele tem o medo, mas ele é empurrado e ele vence isso. Porque quando ele dá o check, passei por isso, puta merda, esse cara... Voa. Ele voa. Tem uma frase do Vinícius, que casa da Ítalo, o Mansur, que ele sempre fala, cara, só se suja de sangue quem entra no ringue. Exato. E acho que isso vale pra tudo. Isso vale pro tatuador, isso vale pro designer, isso vale pro cara de tráfego, isso vale pra todo mundo. E vai muito de contra, assim. E eu vejo essa variável comum não só no projeto de vocês, mas em vários projetos. Uhum. O cara que dá certo é o cara que entra no ringue, o cara que apanha, ele sangra, ele chora, até que chega um momento que de tanto apanhar ele fica bom. É o Rock Balboa. É o Rock Balboa. Exato. É quase com a jornada do herói que o cara tem que vencer, né? Tanto que a gente começou a fazer o seguinte, a gente pega muito aluno que sobe do curso, né? Ou seja, ele faz o start, se forma, então ele tem 1 mês e meio de tatuagem, fez 4, 5, 6 tatuagens, e aí ele fala, posso entrar no Master? Pode entrar no Master, a gente vai te receber lá. E aí o primeiro desafio que a gente costuma fazer pro cara já ter um choque de realidade, ele faz um leão realista numa pele artificial. E o cara... Todo mundo chega lá e fala, não é possível, eu não vou conseguir tal. Quando o cara faz, e fala assim, não acredito que isso saiu de mim. Então, é sobre virada de chave, sobre acreditar em você, sobre ter coragem, sobre atravessar. E aí você trouxe um ponto muito importante, que é o seguinte, daí a gente entendeu, acho que uma das coisas mais fortes da cultura da Void, que é o bom de ser uma escola, né, com pessoas, e até existir fisicamente isso ajuda muito, é que a gente tem uma cultura muito forte, né? Que se você pegasse qualquer pessoa da Void e sentasse aqui, ela ia provavelmente repetir as mesmas coisas que eu nesses pontos centrais. Que é a cultura do acolhimento. A gente entende que o artista, né? Porque não adianta você falar, vai lá, suja de sangue, vai, campeão. Não adianta, o cara tem medo, né? Ele tem receios. Então, os nossos professores, eles são muito amados. Assim, olha, se eu te contar, a gente faz formatura dos alunos, isso é muito gostoso, né? De ver o aluno presencialmente ali. O que eles recebem de presente, o que eles recebem de... Sabe? É emocionante, assim, completamente, completamente o oposto do arquétipo que você tem do tatuador, que é sempre um ser rústico, bruto, underground, né? Você chega num lugar que é acolhedor, que você vai ser... Tem toda uma psicologia por trás para ajudar no desenvolvimento pessoal.
Eu acho... um rompimento de É um barreiras, ecossistema, cara. né? Tipo, Incrível isso. uma comunidade mesmo que se cria. Tanto que a gente tava no Tattoo Week no ano passado, que é uma... O Brasil, ele é um expoente em tatuagem, assim, isso é muito interessante. Em educação, no mundo, assim, em educação, em marcas de supply, em eventos, assim, sabe? A Tattoo Week é, se eu não me engano, um dos maiores, ou o maior evento que tem no mundo. E a gente tava lá como escola e a galera foi com a camiseta da escola, ficou do lado dos professores. Passou 3 dias de evento, a gente não ficou sozinho 1 minuto, sabe? Então, quer dizer que ressoou, até teve eco o que a gente fez, o trabalho que a gente fez marcou na vida dessas pessoas, né? E essa questão de acolhimento, ela é muito importante no momento em que o cara precisa disso. Ele falou, porque assim, ele também quer saltar, todo mundo quer saltar, mas ele pergunta assim, tipo, é seguro fazer Não, e isso? tá todo mundo dizendo pra ele que pra ele não fazer isso, pra ele fazer uma faculdade, pra ele fazer outras coisas, né? E a cena da tatu, eu acho que isso pode ter sido um ponto interessante, assim, né? No podcast a gente também reflete juntos, né? De alguém de fora da tatu ter feito uma escola de tatu, né? Primeiro que quem pensa tatu tecnicamente é um corpo de professor, então isso já enriquece do que se fosse o João da Silva, grande tatuador, pensando a técnica da tatu, porque como qualquer coisa é rico, né? Tipo, tem várias visões, tem trocas e tal. E às vezes o cara não nasceu, né? Ele desenvolveu isso ao longo da vida dele, não quer dizer que ele tem um método. Exatamente. A outra coisa é justamente o seguinte, tem muito isso tá mudando muito, inclusive a gente se orgulha muito que todas as turmas, isso tem sido recorrentemente entre mais de 60% dos alunos em média, ou enfim, varia, né, de turma a turma, mas uma expressividade gigante de mulheres tatuadoras se formando, uma nova geração, porque a tatuagem era um ambiente muito masculinizado, né, na visão clássica, então a gente entende que também tem um papel importante, né, de dar força para essas mulheres, dar força para essas carreiras. E esse ambiente de ter... Por que eu tô trazendo isso, né? Porque no cenário clássico da tatu, tinha também muita coisa da competição. Aliás, isso que fez a escola ser criada na época, porque o tatuador não queria passar conhecimento. Isso é tradicional. Se você for conversar com qualquer pessoa que tem 5 minutos de tatuagem, ele vai te trazer isso. Sabe? Mas isso tem a ver com o modelo do old school de profissões que exigem técnica, né? O cara não queria te passar de jeito nenhum. Tipo, eu vou formar meu concorrente aqui. Exato. E eles, inclusive, a gente enfrentou resistência. Hoje, as pessoas, elas sempre se dobram a lógica, né? Ou seja, né? Se tem uma lógica e ela prospera, não tem o que fazer, né? Vai ser assim com inteligência artificial, vai ser assim com uma série de paradas. Mas no começo, a resistência às escolas de tatuagem eram muito grandes. Vocês estão estragando o mercado, vocês estão colocando um monte de gente lá e tal. Vai saturar. Vai saturar. E o que a Void tem muito interessante, e isso é uma das coisas que eu mais fico assim emocionado, assim, feliz de existir lá dentro, é o espírito da colaboração. Então é muito importante não só o professor te acolher, mas uma hora que você acerta no que você está fazendo, a galera comemorar com você, entendeu? Ficar feliz que você está sendo... E não triste que você vai... Esse cara tá na minha frente, vai pegar meu cliente e tal. Então a colaboração na arte, ela é muito importante, porque a arte, ela nada mais é do que o choque de várias coisas que nascem coisas ainda mais interessantes, sabe? E é muito solitário, né? Eu acho que todo mundo que tem esse chamado de, eu quero fazer algo diferente, é muito solitário. O cara o mundo inteiro tá dizendo que ele vai dar errado. Então, no momento que tu tem um apoio quando dá certo, quando dá errado, tu fala, porra, tipo, talvez eu não seja tão louco assim, né? E quando fala de acolhimento, eu lembro muito da galera dos esportes, né? A gente teve um time profissional de League of Legends, a galera ganhava dinheiro pra jogar videogame e tal. E tem uma história muito engraçada de um evento que um menino parou, e você com certeza deve ter histórias assim na tatuagem também. O menino parou, ele olhou bem sério pra mim e falou, cara, tu fez uma coisa por mim que eu não tenho como pagar nunca, assim. Eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, todo mundo dizia que eu só passava no computador, que eu não ia ser nada na vida. Eu cheguei aqui, eu vi gente ganhando coisas só por jogar em videogame. E ele falou, cara, de verdade, eu já pensei em tirar minha vida. Caramba. E agora eu encontrei nesse evento, nesse lugar, nessa comunidade, eu encontrei os meus amigos. Eu não tinha amigos, agora eu tenho. O quanto tu vê essas histórias na tatuagem e o quanto tu vê que, tipo, um cara sozinho, ele até consegue ir longe, mas ele é uma estrada muito solitária. Eu imagino que o artista, ele tem uma estrada muito solitária. Então, tu tem ali a tatuagem como ferramenta, como meio de transformação, né? Como uma terapia,
E tu tem a escola como uma comunidade, um acolhimento, né? Tem alguma história que tu olha e fala, puta, cara, foi nesse dia eu vi que vale a pena fazer essa coisa aqui. Cara, isso é a maioria das histórias. Então, assim, é muito interessante isso, porque realmente carreiras novas, assim, a tatuagem não é em si nova, mas essa configuração é nova, né? O cara tem que se bancar muito, assim, né? Ele tem que bancar a ideia, ele tem que bancar o propósito, ele tem que... Entendeu? Então é um processo que tem muita chance de dar errado. Sozinho, muita chance de dar errado. Muita chance. Porque quando você tá inserido num meio que a galera fala, meu, eu também sou, tô no meu momento, vamos pra cima, não sei o que lá. Pô, errei aqui, mas cara, isso aqui é aquilo que você falou no começo. Ninguém olha o filho que nasceu e fala, putz, ele vai ser um baita tatuador. Todo mundo fala, pô, eu quero que ele seja um advogado, um médico. Exato. E eu falo assim, imagina, mesmo fora da tatu, como é raro e difícil encontrar pessoas que bancam o próprio propósito. Tem que ter muita coragem. A gente fala empreendedor, essas coisas, tem que ter muita coragem, né? Tem tudo pra dar errado e você vai insistir no negócio. Então, a tatu passa muito por isso, né? E você... E o que acontece? Você perguntou de uma história, né? E, cara, o tatuador, ele não se reconhece como um empreendedor, né? Ele se reconhece como artista. Como artista. Como artista. E ele pode ser o principal drive. E eu acho que tem... não é uma questão de correto, mas eu acho que o mais profundo é realmente ele ser um artista. Com pitadas do empreendedor, sabe? E eu até falo, porque muita gente fala assim, eu não vou aprender digital porque eu vou contratar uma agência e tal. Cara, legal. Porque aí você foca na arte, porque realmente, assim, o que vende? Meu cara pode ter uma estratégia linda. O que vende é uma tatu incrível. Ponto. Né? É uma tatu interessante, um posicionamento. Paciência, é isso, né? Só que eu falo assim, só que você tem que dominar pelo menos o que é, você tem que ter uma ideia do que é, porque senão você vai ter alguém tocando o seu negócio, a sua carreira, por você, e você não vai nem saber o que está acontecendo, né? Então ele tem que pelo menos... É igual a faculdade, né? Você tem que desenvolver o músculo de várias coisas para conseguir virar um engenheiro, né? Na tatu também. Mas eu não vou fazer engenharia de produção, eu sou civil e tal. Tá, mas você tem que saber minimamente, porque, né? Você vai ter o mesmo... Agora conta pra gente, você falou que a Void teve um boom, né? O que fez? Qual que foi esse ponto-chave de mudança que fez a Void... Cara, como muitas histórias, a dureza das situações, né? É assim que, assim que as coisas acontecem em geral, né? Veja, nós nascemos como uma escola presencial. Então, durante um tempo, a gente... E é um modelo muito difícil. Fazer educação presencial, ainda mais lá na pré-história, em 2018, 2019, é muito difícil, né? Pré-história, 2019, 2018... Pré-digital, do digital, do digital, do digital. Tô me sentindo um fóssil aqui. Do digital. E... Então, assim, você... Porque tem desafio, não é uma escala, é uma expansão. Então, tudo é desafiador, cultura, time. Às vezes você cresce time, é difícil e tal, enfim. E às vezes chega uma pessoa lá que ela não tem o senso de comunidade que a gente quer naquele ambiente. Né? Exatamente. Quando você tá muito no começo, é muito difícil. Por mais que você faça um posicionamento muito bem feito, você só descobre o que é o seu posicionamento fazendo. Você nasce com um cheiro da coisa. Mas você é muito visionário, otimista no começo, né? Quando você começa a ver a vida real, que você vai adaptando ali o caminho, aí uma hora você entende, eu sou isso, eu não quero isso, sabe? E aí você atrai melhor, isso é posicionamento básico, né? E então, assim, qual foi a virada de chave, né? Na pandemia, a escola ela viveu uma crise gigantesca, porque a escola era 100% presencial. E aí, lá por volta de 18 de março, a gente, vamos todo mundo parar, chegou a Covid, um negócio de 15 dias, você lembra dessa ingênuos, né? Todo mundo... E 15 dias, que vira 40 e não sei o quê. Então, quer dizer, ali foi uma mudança no mundo todo, mudaram-se vários paradigmas. E uma coisa muito interessante, por acaso eu tinha acabado de voltar de um retiro natural, um resort, você sabe, eu tava espiritualizado, tava, sabe, conectado, cabeça fresca, e aí eu pensei e falei, cara, isso aqui não vai ser rápido, na época tinha essa dúvida, hoje a gente tá de todo mundo aqui já machucado da pandemia, né? Então isso aqui não vai ser rápido, então imediatamente a gente começou a produzir o digital, e aí começa a mudar. Quer dizer, a pandemia forçou
Forçou, Foi o porque único senão caminho que acabou você a escola é presencial. Imagina se a gente esperasse 2 anos para reabrir as portas. Só um parênteses, né? Pra quem não conhece, a The Void, ela fica na Vila Olímpia. Então a gente... Madalena. Na Vila Madalena, desculpa. São Paulo. São Paulo. A The Void fica na Vila Madalena. Então imagina você na Vila Madalena com um prédio grande, com Sim. custo Sim. e sem alunos, né? Funcionários e tudo mais. Exatamente. Então você tem que se reinventar. E para nossa sorte, essa reinvenção foi rápida. Então, assim, na primeira semana de abril, a gente já estava entendendo, costurando o que era esse modelo. E aí a gente primeiro fez um modelo híbrido, porque depois foram voltando as coisas, mas tinha muita restrição e tal. Então a escola, o aluno fazia o curso online e ele fazia a parte prática na escola por agendamento, todo mundo de máscara, encapsulado, aquele negócio, ficção científica. Né? Luz UV depois. Exato, Fica todo mundo que nem os Minions lá. Andando. Então ali foi o início, a gente fez essa turma que a gente chamava de turma híbrida e deu super certo. A gente fez 18 turmas dessa turma híbrida. Então foi uma atrás da outra, foi muito legal. Quer dizer, mais um caso de que a pandemia ajudou a você sair olhar para um jeito diferente para o negócio e sair da zona de conforto e produzir um outro canal de venda, né? Exato. Isso era uma coisa que já devia estar no radar, né? A gente tem que Total. entrar, só que aí ficava, não, aí a pandemia veio, bom... Obrigou. E quando você fala híbrido, Fê, como é que era? Era tipo, tem uma parte online, aí uma parte presencial, só para tangibilizar pra galera? Na época era isso. Ele fazia tudo que ele podia, porque assim, era muito difícil o presencial, né? Tipo, tinha muita restrição então agendar era muito difícil para todo mundo, para a escola, para o aluno, era muito desafiador. Tinha medo também, né? Tinha medo, a gente naturalmente a Tatu ela já era muito preparada para a Covid, porque o tatuador já usa máscara, já usa não sei lá, mas com a Covid isso foi para um nível altíssimo, né? Nível aeroporto da China lá na época, né? Todo mundo ali. E então na época era isso, ele fazia a parte da tatuagem, então ele ia tatuar lá na escola somente, né? E uma hora a gente entendeu, quando a situação deu uma acalmada da Covid, isso, né, o presencial flexibilizou e etc., a gente entendeu que os dois formatos são muito interessantes, né? Ou seja, e também aconteceu uma coisa na paralela que o digital explodiu nessa época também. Não tinha também cursos de tatuagem digital na época, né? Tipo, saudades. A gente captou muito vídeo barato, ganhou muito dinheiro na pandemia. Não saudades da pandemia, gente. Saudades do que era o digital. Que é aquilo que eu tava falando. A gente tá vivendo e fazendo a história desse mercado, né? Isso é do digital e da tatuagem. Gosto de acreditar, né? E então a gente entendeu que tinha muito potencial e como negócio você tem que ter foco, né? Então a gente focou muito em desenvolver uma experiência muito fera pro presencial, que é importante na tatuagem. Então, desde o ciclo do professor, o programa, a metodologia, o espaço físico, né? A Void tem um espaço super legal. E também desenvolver o que era a metodologia do online, que é um cara que, sabe, como que a gente replica o presencial pro online? E aí a gente começou a fazer uma coisa que na época não se fazia nesse mercado, que era o cara fechava o curso, e ele podia fechar sem, obviamente, mas ele fechava o curso e a gente recomendava, se ele não tinha, que ele fechasse e levava o material. Então ele recebia em casa, em qualquer lugar do Brasil, o kit, a máquina, a pele, tudo. Por quê? Porque eu precisava... A tatuagem não é filosófica para aprender, entendeu? Ele tem que pegar e fazer, né? Não adianta. Então... E é melhor, o sucesso também tem a ver com a qualidade do conjunto que você usa. Exato. E aí é melhor você garantir que ele vai comprar o certo e entregar o kit. Exatamente. Porque muitas vezes o sucesso tem a ver com ele comprou uma máquina errada, tá usando uma agulha, uma tinta, né? Exatamente. E aí você entregou o modelo ideal para ele usar. Perfeito, porque a escola também tem essa responsabilidade. Se a escola virar e falar, essa marca é legal, o aluno vai confiar na escola, obviamente. Você confia na escola, né? Sim. Então a gente colocou muita energia nisso e é engraçado que até hoje essa é a base, né? Então a gente tem um presencial, os produtos se separaram no final do dia, tem uma inteligência do produto presencial e tem uma inteligência do online, mas as mesmas referências, ou seja, o kit, o cara, para ele ter a máquina, né? Porque também é isso, ele se formou tatuador, ele não quer só aprender, ele quer viver daquilo, vai precisar ter máquina, vai precisar ter coisas, né, da fonte, essas coisas todas. E também a gente estava muito preocupado com esses encontros de comunidade que no presencial é tão natural e no digital é tão difícil. Então, até hoje também os alunos têm aulas semanais ao vivo, que a gente faz num formato muito aberto, para o cara abrir o microfone, mandar comentário, trocar com o professor, como se estivesse lá, né? Então, foi uma época de fincar muitas bandeiras interessantes. E aí você rompeu a barreira
física, né? Regional. E aí você atende. Eu imagino que você deve ter aluno. Tentando entender um pouco, né? Tipo, acho que eu entendi o que o Léo trouxe. Quando você. Pré-pandemia, os clientes chegavam até lá. Exato. Imagino. E pós-pandemia, cara, eu preciso dar um jeito. Como é que foi esse processo? Foi bem desafiador, né? Porque antes da gente entrar... Hoje a gente tem um conhecimento de digital, né? Nessa mesa, inclusive, qualificadíssimo, né? Mas na época, era, né? Para mim, pelo menos, era tudo mato. E eu era um caipira, não sabia de nada de como captar, né? Eu só sabia fazer matrícula ali, né? E foi um processo de construção de marketing para tudo isso, até porque o digital te dá muitos caminhos, então você tem que escolher um que não adianta só trazer o aluno, tem que ser rentável, tem que ser saudável, tem que, sabe, tem 1000 desafios aqui dentro. Então... Cria-se uma obesidade, né? Então, tipo, tu tem a pessoa A falando, cara, vai para esse caminho vai dar certo. Aí a pessoa B fala, não, o caminho A não funciona, vem pro B que vai dar certo. Aí você tem a pessoa C falando, não, agora esse caminho tá dando certo. E eu acho que um dos principais, e aí vai de encontro com o que vocês ensinam, o que a gente ensina na escola, né? É que, cara, você tem que seguir um método e você tem que ir até o final com ele. Em qualquer coisa da vida, assim, tipo, talvez o método, no final, você chegue na conclusão que o método não é para você, não é para o seu negócio, tá tudo certo. Mas nessa briga de obesidade, eu imagino que não só a escola, mas os tatuadores também passam muito por isso, né? Perfeito. Tipo, como que eu entro na internet como tatuador? E aí eu acho que momento de negócio é muito importante, né? Porque como é que foi a nossa história nesse sentido, né? A gente começou a bater em teto de faturamento, assim, que você não consegue... Você olha para todo mundo que você tem na organização, seus sócios, e você fala, a gente não tem condições, assim, mentais, não tem repertório para romper. E aí é o papel que o Marcos e a Mica, no caso, né, cumpriram muito, assim, tem uma enorme gratidão nesse sentido, porque... Quando a gente entrou ali, a gente começou a organizar essas ideias. Então, vamos fazer uma esteira bem feita, né? Vamos começar a fazer um posicionamento bem feito, vamos entender o foco, o que é desenvolvimento de passos futuros, o que é... Eles tiveram uma importância gigante, é a gratidão que você tem por mentor sempre, né? Um outro passo importante eu tenho que dizer aqui, não só pelo convite, mas porque é real, quando a Trinity também entrou, né? Ou seja, primeiro assim, o Matheus, ele é um cara... extremamente fora da curva, né? Ele é um cara que consegue ver negócios, pessoas. Eu acho que essa junção do game com o digital e esse tempero todo, ele é muito interessante. Então, ter parceiros em tráfego que dão inputs estratégicos, efetivos, que não são só tipo, melhora esse gerenciador, pausa essa campanha, mas o tipo assim... Essa estratégia, você falou isso inclusive uma reunião recente, né? Você não tem que ficar só refinando esse funil. Se você pôr 100% da sua energia, vai mudar o quê? 5%? Muda a sua abordagem de marketing. Falta marketing nessa parada, né? Eu sou o rei do esporro, assim. Eu lembro que eu entrei na reunião, cara, fazia 2 meses que o Felipe entrava, que o time todo, né? Eles entravam numa reunião e ficavam olhando o número. Não, o número do que a gente está fazendo. Aí eu entrei, fazia um mês e pouquinho que eu não ia nessa reunião, né? Porque o time toca. Cara, eu entrei na reunião, eu olhei, cara, mais uma vez, eles estão há 3 meses olhando o mesmo número do mesmo canal de aquisição, fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, vocês estão loucos? Tipo, a gente tá aqui toda semana perdendo tempo, vendo que já tá rodando, que a gente sabe das instabilidades. Talvez o melhor momento aqui seja a gente olhar marketing. E acho que quando você tem uma escola, quando você tem um negócio que usa a internet para atrair clientes, você tem que entender que você não pode depender só de um canal, né? Que é o exemplo da jornada de vocês. Você tem lá o ponto de venda na Vila Madalena, onde, cara, os alunos chegam e tal, fazem a matrícula. E se acontece uma pandemia? Não, mas eu faço Facebook Ads e tal. Tá, mas e se o Facebook ficar caro? Eu faço Google Ads, mas e se um mês as pessoas pararem de procurar a escola de tatuagem no Google? Então, eu acho importante a gente ter essa mentalidade de reforço mesmo, de cara, porra, dentro do que... Eu obviamente, eu vou gastar 70%, 80% da minha energia no que tá funcionando, sempre. Só que chega num ponto que o que tá funcionando, ele já tem a rotina dele, ele já tá certinho e a gente tem que gastar esses 20% validando novas estratégias. E esse foi o papel que vocês tiveram na empresa, assim, devo agradecer com muito carinho. Não só gosto muito do Matheus, né, ele sabe disso, é um amigo querido, mas é esse tipo de coisa que faz muita diferença, porque qual que é o desafio do digital hoje de uma forma geral? Eu tava tendo um papo recente até sobre isso, né? Ele, para algumas pessoas, e eu acho um caminho próspero, né?
tá virando um lifestyle business, né? Que, cara, funciona muito pra vida de muita gente, assim, sabe? Putz, você achou um nicho massa, você tem um produto consistente, um lançamento que tá indo bem, ou um perpétuo, seja lá qual a estratégia que você usa. A Void sempre foi meio doida, foi pra time comercial lá, veio do raiz, né? Cara, isso é muito legal, tá? Hoje, pra quem não sabe, né, pra quem tá numa jornada diferente, os últimos 2 anos, 1 ano e meio, eu diria que a força dos maiores players do digital tá sendo 100% em construção comercial. E a Void, eles fizeram um caminho inverso. Eles sempre foram muito orientados a comercial e depois veio o marketing. Como é que foi essa jornada, assim, para quem às vezes quer montar um time comercial e ver que talvez o modelo de vocês seja modelável? Perfeito. É assim, é engraçado, né? Mas o digital, ele tá alcançando... Assim, a Void fez um caminho contrário do digital, mas de alguma forma lógico dos negócios, né? Você estrutura uma empresa, você estrutura um canal de vendas, você começa comercial e tal. Então, a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos uma inteligência de como que é um comercial, como ele tem que funcionar, né? Então, eu fico muito feliz que o digital esteja chegando nesse momento, porque eu hoje também faço eventualmente consultorias de montagem de comercial, de estruturação de comercial, porque realmente isso muda muito o resultado. O mercado ele se habituou, porque assim, é um mercado novo e farto, sabe? Então assim, tá tudo certo, a gente tá amadurecendo juntos, crescendo juntos. É uma das belezas que eu vejo nisso tudo, na verdade. Eu adoro uma coisa hacker. A indústria do petróleo já tem centenas de anos, tá consolidado, não tem muita coisa. Aqui não, inovar, né? Não tem, aqui é mato mesmo, a gente tá explorando, era high ticket, é perpétuo e tal, a gente vai criando as coisas. E o comercial, qual é a grande questão, né? Ele volta para os princípios. Quais são os princípios? Você compra uma lista, você se relaciona com essa lista por meio de lançamento, massa, você faz isso, só que você tem uma desotimização gigantesca. Um comercial bem feito é aquele em que você se relaciona com essa lista, você vai atacar cada pessoa daquela lista do limite do possível, individualmente. Você vai pegar, porque às vezes a pessoa não fechou, porque o seu Carlos não estava com um dia do vencimento do cartão certo, só que você simplesmente fez uma live, tudo lindo, sobe uns balões, abre o carrinho, fecha o carrinho, e aí o seu Carlos vai dizer, o cartão meu era 22 e você vai fechar dia 18 e não tem... Ninguém falou com o seu Carlos. Pobre do seu Carlos. Ficou de fora. O seu Carlos esqueceu. Tipo, ele assim, esqueceu. Eu sou o rei disso, cara. Eu vou lá, comento e tal. Depois eu termino. Eu deixo ali. Cara, se alguém me diz, oi, deu tudo certo no pedido, eu, caraca, eu tinha que ter fechado. Você não vai finalizar, né? Você não vai fechar mesmo. Então, qual é a diferença? É você ter um gerenciamento dessa lista, que é o bom e velho CRM, que parece tão básico, mas para ser bem feito e para entrar na cultura de um time comercial é um grande desafio. O vendedor quer vender, não quer fazer CRM. É você conseguir ser estratégico em relação a isso. Os leads têm temperaturas mesmo em lançamentos. Então, quando eu, por exemplo, entrei nessas consultorias de lançamento, os lançamentos eles têm leads que chegam quentíssimos, e aí o seu trabalho como comercial é simplesmente, cara, o cara já quer chutar pro gol, só você põe a bola e fala, é à direita, entende? É só isso. Você tem os quentes, que são aqueles que chegam com altíssima intenção de compra, mas eles, no final do dia, precisam ainda remover alguma coisa. Então, uma coisa simples que muda muito o resultado de lançamento, ter um programa de turma. Às vezes o cara só tem dúvida do que ele vai encontrar do outro lado. E beleza, a lógica do lançamento não é abrir o curso por dentro, às vezes em remarketing, etc. Mas às vezes tem um programa da turma que você vai mandar ali pra pessoa e fala, cara, legal, entendi, tangibilizou. Que dia começa? Que horas são as lives? Que horas são os encontros ao vivo? Eu posso contar com essa mentoria? Qual que é o canal? Um guia básico, entende? Pros quentes, isso é genial. Aí você tem os mornos, que são aqueles que vão ter realmente objeções mais concretas, né? Então, em todos os níveis você vai ter granularidades, mas, por exemplo, o cara, putz, acho que o preço, a forma de pagamento, ou o quente, o morno, ele já, eu não sei se eu confio tanto em você, entende? Então, aí nessas duas últimas camadas, que é o morno e o frio, porque também tem esse, o frio, ele é aquele, não é o frio do lead frio, porque ele... No lançamento ele passou por um processo violento de ativação de consciência e geralmente vai para o comercial com alguma aplicação. Também não é um link frio, né? Ele vai lá, clica, sou Felipe, não sei o que lá, não sei o que lá.
Quando você pega o morno e o frio, aí é o que um bom comercial muda o lance do lançamento. Porque esses caras, só abrir a página de pagamento e fechar, você não vai converter. Às vezes você vai converter 3, 4, 5 lançamentos depois. Agora, você pegar este cara pela mão e falar, cara, o que tá pegando? Entendeu? Remoção de objeção do rapport, da construção. Cara, isso muda o jogo do relacionamento. Muitas vezes aconteceu muito. Vou entrar porque eu achei você muito legal. Vou entrar porque você me ligou. Vou entrar porque você mandou um áudio, entendeu? Vou entrar porque você deixou eu pagar um sinal e fechar no dia que é o meu cartão. Olha o seu Carlos aí de volta. Ele converte. E aí, cara, você faz um esforço e de risco muito alto no lançamento. Da grana que você coloca, do exercício. Quanto menos perda você tiver, sabe? Eu acho que essa é a etapa de maior maturidade que o mercado está buscando hoje em dia. E aí tem um outro dado interessante, esse eu tenho observado mais agora, que o lançamento, de alguma forma, ele não respeita o tempo de compra, muitas vezes, da pessoa. Ele é uma pressãozona ali, panela de pressão. Aí o que acontece é isso, o cara vai fechar 2, 3 lançamentos depois. Porque a gente tem o gatilho da escassez que tá na moda, né? Caralho. Todo mundo agora, não, porque você tem que ser escasso. Porque não você tenho precisa... 200 vagas num curso online que eu não pego nada. Faltam de luz, não pode entrar. Você tem essa moda da escassez que acabou saturando também, né? Até como um formato. Cara, eu acho que quem tá do outro lado comprando já sacou que é um gatilho, né? Exato. Eu acho que depende, tipo assim, eu não diria que saturou a escassez, eu acho que as pessoas estão mais conscientes de que quando a pessoa dá uma live gratuita, talvez ela venda alguma coisa depois, então talvez ela já chega sempre. Meio, né? Mas assim, cara, se eu perguntar pra minha tia, né, tipo, ela vai falar, nossa, eu fiz o curso lá do Pedro Calabres. Ela vai lá e fala, nossa, ele ofereceu esse curso aqui, olha que legal. Tipo, ela não sabe o que é escassez. Aí é um pouco da míope, né? Da visão míope. Cara, eu não acho, eu acho que tá longe de saturar. Por que eu acho que tá longe de saturar? Porque quando a gente tira a escassez, a gente para de vender. É um estímulo no fim do dia pro cara tomar uma decisão. É um empurro que você dá pro cara tomar uma decisão que faça sentido, né? Não gosto de falsa escassez. Você pode dar bônus que acabam quando você fala que eles acabam, descontos que acabam na data que eles acabam e por aí vai. Isso é posicionamento. Às vezes falta, e acho que a maturação do mercado vai levar um pouco a esse divisor de águas, né, de pessoas que começam a olhar para brand, para marca, para mesmo você pessoa física ali falando numa live, você é uma marca para as pessoas, né? Então, e olha que tem duas coisas complementando, desculpa interromper, imagina. Mas tem duas coisas muito interessantes de tudo que o Felipe falou, tá? Que eu vejo pouca gente fazendo. Primeiro, entender que o fluxo não é linear, né? O cara não vai, entra na lista, ele vai lá, se relaciona e compra. O cara vai, ele vê no story, ele responde o WhatsApp e tal. Então eu acho curioso a gente pensar que, tipo, o Brasil, ele é o 3º ou 4º país do mundo que mais usa o WhatsApp. E aí o Felipe falou, não, pô, tem um cara que fechou porque ele falou, cara, que legal que você me ligou. E o vendedor lá, tipo, porra, eu não quero ligar e tal. Só que, cara, a venda não é uma forçação, né? Às vezes é um favor que você tá fazendo pro cara mudar de vida, né? Perfeito. Então, quando eu falo que o fluxo não é linear, é que a pessoa tem que ser impactada em várias frentes, preferencialmente com várias pessoas diferentes. Porque às vezes o anúncio eu não me conecto, mas um áudio do Felipe eu me conecto. Às vezes um áudio eu não me conecto, mas se ele me liga, porra, eu atendo. Às vezes eu não me conecto com essa... Enfim, a gente tem esse fluxo não linear, que eu acho que a gente acaba esquecendo, né? O digital, ele acabou afastando a galera de tipo, cara... E no fim a gente tem... É gente, né? É gente. É gente. É gente. A gente esqueceu disso, acho que por um tempo. Por conta acho que a pandemia forçou pouco cara, essa relação mais fria, distante, pelo modus que a gente teve que viver. Sim. Por conta... Só que a relação próxima de você olhar e escutar a voz... Exato. E sabe que assim, né? É porque é isso, né? E de novo, é uma das coisas que eu mais gosto, né? O mercado, ele vai amadurecendo, vai ganhando músculos, né? Eu sinto que tem pessoas que não ficam confortáveis com vendas. Então, essa é uma etapa pré-profissionalização. Mas é que eu não gosto, eu fico sem graça. Aí você sabe até fazer um pitch ali na live, mas vai para um WhatsApp, ele vai para um comercial, vai para uma ligação, é uma outra exposição, aí o cara murcha, né? É como se fosse no ao vivo, né? Você tem que saber improvisar, você tem que ter argumento. E uma outra outro coisa... perfil de vendedor, né? É outro perfil. O vendedor que pega a lista fria, ele tem que ser completamente diferente do vendedor da lista quente. Perfeito. E esse é o ponto. Aí a segunda coisa o cara, ele também pega bode de quem não quer o produto dele. Mas não quis... Falou não no WhatsApp, puxa, então dane-se, vai ter mais que...
Isso é o quê? É uma visão pré-profissionalização. Por quê? Aí esse é o ponto. Vendas também tem técnica. Entende? Então tem muito que a gente chama de vendedor hero, né? Que é o cara que vende porque tem, né, a malemolência ali, né? O gingado. É o Agostinho Carrara. Exato. O cara sabe vender, o cara tem coragem, o cara tem não sei o que lá, ou a mulher, obviamente. Mas às vezes o que precisa de um vendedor técnico é o cara que tem as skills de vendas, que é um perfil também, né? Nem todo mundo tem o perfil de vendas. E é o cara que vai desenvolver técnicas e, mais importante, plugar o que é isso, que é o time, com o que é a estratégia daquele negócio. E eu sinto que o mercado, em algum momento, também corre o risco de passar por mais uma pasteurização das técnicas de vendas. Então, o que dá certo, o que funciona, eu fiz isso 8 vezes mais e tal. Legal, ótimo, a gente está buscando coisas que tracionem, mas também é importante se refletir o que funciona para o seu negócio. O que você vende de um nicho de autoconhecimento é diferente do quando você vende um nicho de performance para mercado financeiro. Em vários sentidos, a abordagem, a estratégia, o discurso. O cara do mercado financeiro é um negócio que tem que dar direto e não sei o que lá, muito resultado, não sei o que lá. O cara do autoconhecimento é o contrário, é uma grande conexão, vamos juntos, vamos, sabe assim, tipo... Então, a averiguar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos aí. Eu acho engraçado 2 coisas, assim, né? Tipo, eu já fechei compras muito grandes, assim, 25 mil reais. Porque, tipo, cara, eu tava negociando com um vendedor no WhatsApp, aí eu esqueci do cara, aí eu vi um story. Eu falei, puta, tem que comprar um negócio lá. Aí, por causa do story, eu chamei o vendedor de volta e falei, meu, e aí, vamos fechar e tal. Então, quando a gente fala do Omnichannel, né, de eu ter vários pontos de contato, é exatamente isso. Eu tô contente em fechar com um vendedor, mas eu tenho uma série de influenciadores dessa decisão. Um anúncio, um story, todas essas coisas. Seu timing, né? E até o próprio gestão da marca, né, de branding. A gente tem um estudo que saiu recentemente, que é um gráfico que analisa o ganho a curto prazo e longo prazo da construção de brand. Então, a curto prazo, tu gera muito mais vendas com ações de vendas. Então, eu vou botar um comercial, eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer um story, eu vou investir em marketing. Mas a médio e longo prazo, o brand ele começa a se pagar. Porque é intangível, né? Tipo, e aí como é que eu vou dizer, não, pô, eu vou fazer o Léo, né? O Léo é muito bom nisso. Eu vou fazer um planejamento estratégico de brand para que daqui a 10 meses tu vai ter resultado. O cara vai olhar e falar, eu não tenho 10 meses, amigão, mas eu vou contratar mais um vendedor, entendeu? Então, eu gosto desse nível de maturidade que a gente está entrando, que eu acho que a gente vive um ciclo de as coisas são diferentes e elas voltam a ser igual, mesmo sendo diferentes, né? Então, a gente tem a WiseUp vendendo via comercial há muitos anos. Sim. E aí, agora a gente está pensando, será que eles estavam à frente do tempo, sabe? Eu acho que o comportamento humano, ele segue ciclos, né? Sim. Exato. Que se transformam, mas a essência é a mesma. Eu lembro quando eu era criança... inauguraram o Pais Mendonça aqui em São Paulo, que era um hipermercado gigantesco. Todo mundo, era moda você ir até o hipermercado. Né? Passava o dia no hipermercado com a família. Hoje, a moda é o menor mercado possível por metro quadrado. Daqui a pouco, essa onda vai mudar e talvez a gente volte a hipermercados de um jeito diferente. Mas esse ciclo ele vai acontecer. Exato, porque primeiro é o conceito de frutas baixas, né? Então, assim, se tem um negócio que tá funcionando, você vai usar o mercado que tá... O mercado, vamos dizer assim, ele cresceu de fato pós-pandemia, porque teve acelerou a percepção das pessoas de que curso online também funciona. A cultura disso mudou totalmente o jogo. Então, nas primeiras frutas baixas, você tá fazendo um lançamento, você tá captando lead barato, você tá com aquela live na sua webcam funcionando. Cara, lindo, lindo, lindo. Só que o que a gente tá vivendo? O passar do tempo. Esse mercado, e uma coisa que eu acho muito legal, um dos maiores prazeres que eu tenho é a quantidade de pessoas boas, qualificadas, inteligentes, geniais, que estão pensando, criando, fazendo, sabe? Gente com coragem de fazer acontecer, assim. Então, o que tá acontecendo é o passar do tempo. E aí, é isso. Para quem vai pra carreira do digital, né? Porque tem ali que eu falei, ultra nichado, negócio lá, e tudo lindo, tudo azul. E vira um lifestyle business, né? Tipo assim, cara, tá lindo. Se você tá tirando ali uma grana massa, tá feliz, tá satisfeito, tendo a vida que você quer, trabalhando as horas que você quer, curtindo sua família,
lindo demais, quiçá um dia, né, vou aderir a isso aqui também. Só que por um outro lado do mercado, e quem tem uma marca, né, como é o caso da Void, quem tem uma escola, né, porque isso também acho que é um próximo passo, esse é o caminho. Você começou ali, o nicho foi massa, você começou a criar, uma hora você bateu um teto, e aquilo deixou de te servir pro lifestyle porque as suas ambições estão diferentes. Então, no tempo, você começa a ter um negócio. E aí é o timing dos negócios. Os negócios, eles amadurecem também com a quantidade de erros, de acertos, de tendências, de coisas. E aí você começa aí, então, só lançamento não dá certo, vamos fazer perpétuo. Puta, aí o perpétuo é aquele negocinho do ROI 2, 3 que também às vezes não agrada a maioria dos negócios, então vamos fazer high ticket. Então todo mundo agora é do high ticket. Pô, a sacada do high ticket é genial, você vender um produto de alto valor agregado efetivo, e é uma das transformações mais poderosas, não só porque você entrega coisas de alto nível, mas porque o grau de consciência do lead para receber aquilo e ter resultado é gigantesco. Mas né? a relação é da mesma forma, você precisa ter uma marca muito bem percebida, muito bem construída para conseguir fazer isso. Perfeito. Porque o que acontece também, né? Vamos falar francamente, né? Lançamento cansa. Puxa, quantos experts... 200 lançamentos em 2023, eu estou exausto. Bateu 25 anos, cheio de ruga. Imagina, você... Putz, é muita energia. É final de Copa do Mundo, é muita energia. Então você vai, faz 1, faz 2, faz 5, faz 10, faz 1000. E você, o expert é a marca, né? E você não vai pensando nisso no começo, né? Você é a pessoa física que tá ali, tá aparecendo... Só que chega uma hora que... Eu costumo dizer que o burnout também faz parte da carreira do digital. Todo mundo em algum momento dá um bugzinho, um bugzão, e vai, e volta, e por aí vai. A gente vai se abraçando e né, tá tudo certo, faz parte do game. Idealmente não, mas hoje faz, né? É raro, mas acontece muito, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é a mesma lógica de time comercial e branding nesse sentido, que é o desafio do branding, aí você que é mais especialista, por gentileza, se tiver errado, fica à vontade para me corrigir, mas eu entendo que um dos pontos é isso que você trouxe, porque assim, ó, beleza, o lançamento tá cansando, então o que você tem que fazer? Tem que virar uma escola, tem que despersonalizar, tem que virar... Então, o grande valor que a Void tem de equity é porque ela não é a minha cara. Exatamente. Entende? Porque se ela fosse a minha cara, eu saí daqui, tropecei, acabou. E que naturalmente os negócios digitais, a gente veio conversando na estrada sobre isso, né? Ele está sempre apoiado a uma pessoa física. Uhum. E o grande mudança, a ruptura que você consegue para o seu negócio realmente virar um negócio de verdade, é quando você não depende dessa pessoa física, desse missionário. Eu costumo dizer que tem o missionário e o mercenário, né? A empresa é a mercenária e o apaixonado fundador é o missionário, né? Quando você consegue trazer os atributos do missionário, pessoa física, para a empresa e ela deixa de ser mercenária, você consegue realmente transformar num negócio de vida longa. Imagina, você vai passar por uma avaliação da sua empresa. Como sua empresa vende? Eu entro e faço live. Opa, o valor de mercado vai lá para baixo. Tá, e se você sofre um acidente, acabou a empresa? Acabou, você perdeu a voz. Perdeu a voz. Usa o ReiGen. Acabou o carisma. ReiGen agora com o ReiGen já a coisa começa a mudar. A coisa muda um pouco. Já começa a mudar um pouco. Você cede seus direitos de imagem agora e a inteligência faz o resto. Mas esse é um desafio, porque pensa assim, Matheus entende bastante de gestão, né? Qual que é o fim de uma empresa, né? Ela quebra, ela é vendida, ela é sucedida. Tem alguma outra possibilidade? Sucedida lucrativa, né? Não, é isso aí. Então é isso. Então o que acontece? Você é só você. Aí qual é o fim dessa empresa? É o seu burnout no fim do dia, ou você cansou do rolê e vai falar, agora é miçanga na praia, dane-se a educação. Então, e aí esse é o desafio do branding, porque é um mercado que ele tem muita margem em muitos sentidos, isso ainda é uma coisa que vai... a gente não vai virar um varejo, eu imagino, que eu falo com amigos de varejo, eu falo, meu Deus do céu, como vocês dormem à noite? Por ignorância minha, né? Por desconhecer o mercado. Mas é porque o nosso é muito acostumado a trabalhar com margens que, se você for fazer uma visão de business, é gorda. Não é mais assim. Pra caralho. A gente reclama quando tem 40%, 50% de margem. Qual é a vida real aqui? O Léo, ele teve indústria, né? Porra, vendeu um molho. Né? Cara, a margem é... Quando não negativa. Quando não negativa. E uma complexidade de tudo. Tributário, operacional, fornecedor. Cara, o nosso a gente liga uma câmera, vai lá, faz um bem feito e pode funcionar. Não hoje em dia tanto mais. O investimento, né? O custo de produção é basicamente o tempo de quem tem que gravar as aulas e o custo de aquisição de cliente. Exato. Ponto. E aí, qual é a parada? Esse do Lifetime Business eu ouvi muito recentemente.
de um cara muito legal, chama Thiago. E esse mas pra quem vai pra esse caminho, esse é o meu caminho aqui, né? Tipo, minha paixão. Eu saí do direito pra empreender e educação, assim, sabe? Então eu só consigo ver esse caminho hoje pra mim. Transformar pessoas, pelo que eu entendi aqui, a tua grande missão é transformar pessoas. Perfeito. Que é a lindeza da educação. Aliás, uma grande sacada que eu não vejo a hora de todo mundo ter nesse mercado é que eles estão no mercado de educação, né? Não do marketing digital. Você faz educação. Então, assim, hoje isso está sendo pensado, a gente conhece players muito, muito sérios, então, evidentemente. Mas, quando você entende que esse é o centro da sua missão, a coisa fica muito mais fácil no longo prazo, né? Inclusive, para você investir muita energia, e hoje tem muitos profissionais sérios que ajudam a desenvolver essas metodologias, para que a transformação ela é muito legal, e principalmente para você estar bem posicionado, e eu vou voltar para branding em um minuto, bem posicionado para o futuro do que está acontecendo. Porque eu acho que a grande sacada do digital, na real da real, é o seguinte... Eu vim da educação tradicional, né? Eu trabalhei no acadêmico tradicional, a gente fazia tese, a gente ia lá, defendia, fazia aqueles simpósios, aquelas coisas que, né? E a grande sacada do digital é você pega uma necessidade de conhecimento específica, entendeu? Então você não precisa fazer um MBA, uma pós, um mestrado, você vai desenvolvendo coisas e isso é muito aderente aos tempos de hoje, que as coisas são rápidas e efêmeras, mas ao mesmo tempo é a somatória, os pontos sendo conectados que de repente fazem um cara que fez direito tá com escola de tatuagem, literalmente. Ou da indústria, sabe? Assim, pro brand e tudo mais. Aí você traz o ponto do brand, né? Beleza. Então você quer virar uma escola, a escola não é a pessoa física, a escola é a marca, eu confio na marca, né? Só que o brand, qual que é o problema? É isso, ele não dá resultado necessário de curto prazo, pode ser que dê, mas não é necessário. E a segunda coisa é, existe uma grande dificuldade de mensuração do branding. E até muitas vezes a galera faz uma ação, né? E aí, por exemplo, a ação não chegou lá no resultado esperado, eu vi isso também recentemente. Aí um erro é você virar e falar, não, isso aqui foi para brand, né? Não, brand tem que estar relacionado à performance, né? E é uma dificuldade, eu particularmente... Uma forma de mensurar é quando você consegue descolar o valor teu, essa percepção de valor, e aí o preço que você cobra, né, o dinheiros, ele é maior do que os seus concorrentes. A partir do momento que você continua performando e você tem uma elasticidade maior de dinheiros, né, de preço ali, você realmente está fazendo um branding bem feito. É uma das formas de mensurar. Até pegando esse gancho, acho que abrir espaço para o Léo falar um pouco sobre isso também. Léo, a gente está olhando o profissional do digital ali centralizado no rosto dele. Para esse cara virar uma escola, e aí o Felipe vive isso hoje, né? Qual que tu acha que é o passo zero, assim, para um plano de brand, um plano de marca, um plano de, cara, eu não quero mais ser eu presa, eu quero ter uma marca? Eu acho que primeiro de tudo é a questão de separar negócio de ego, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque no fim, o que ficou claro para mim, não conhecia o Felipe, mas ficou claro, ele é um apaixonado por gente. Perfeito. Sim, fazendo a leitura do jeito dele falar, as coisas que ele falou, ele é um apaixonado por gente. Então, para ele é mais importante fazer os outros darem certo do que ele por ele próprio mesmo, né? E aí é isso que fez a Void ser uma marca que não está apoiada a ele, mas ao propósito dele. Lindo. Acho que lindo demais. Acho que esse é o passo zero, né? Então, esse é o passo zero. Obviamente que a gente tem... os negócios nascem, e aí no mundo digital, a partir de uma pessoa, né, que tem algo para dizer, algo para mostrar, mas se ela não pensar no formato de como ela consegue passar esse bastão e transformar a marca maior que ela vai ter um problema, teto de vidro muito rápido. E eu dou até um prazo para esse problema. Eu vejo esse padrão no mercado, assim. A pessoa começou 100% como marca pessoal, deu 2 anos, cara. Se ela faz 4, 6 lançamentos, ou se ela presta serviço, que é o nosso caso, né? O cara começa a cansar. Ele fala, puta, será que... Porque o dinheiro, ele vai até ali. Né? Tipo, eu chego num ponto de estilo de vida que a gente, ganhando bem, a gente paga as coisas lá e é engraçado, porque o mercado, ele tem uma questão de que, se você for olhar especialistas, eles falam que as pessoas querem se relacionar com pessoas e não com marcas. Porém, a pessoa, né, ela é muito mais
suscetível a altos e baixos, porque tem a ver com a sua vida, seu comportamento. Se de repente você dá uma escorregada como pessoa física, faz uma cagada em alguma coisa, você destrói a tua empresa porque você escorregou. Às vezes em um momento, porque você tem hater, você tem, né, você está sempre exposto. Diferentemente de uma marca que, querendo ou não, você consegue, a partir do momento que você não está personificado em alguém somente, você consegue blindar isso e ela ter uma sobrevida, mesmo que aconteça, você tenha algum tipo de problema. Vira um organismo vivo e extremamente mutável. A marca fez merda, ele tem dois caminhos. Ou ele assume a merda, né? Ou ele usa isso como uma estratégia de comunicação, né? Então até nem é uma marca fazer cagada, né? Mas a gente tem a situação recente da Stone. Tipo, a menina postou uns stories lá no carnaval e tal, que não tem nada a ver com os valores da marca, que é segurança, não sei o quê. Pô, a empresa que cuida da segurança dele tá no bloquinho pulando. E os caras tinham dois caminhos, né? Tipo, ir pra um caminho mais extremo, de incisivo, de, você fez merda, né? Às vezes ligar a pessoa ali. Ou como transforma essa fraqueza numa força. Exato, que foi o que eles fizeram. Exato. Transformaram isso em uma grande ação e, puta, pra mim eles deram uma aula de gestão de marca nesse momento, de tipo, e gestão de crise, né? Tipo, entre aspas. Né? Porque pra nós pode ser uma crise pequena, mas pro cara que tem todo o dinheiro dele na Stone, talvez... Exato. E esse é um desafio, né? Porque aí a gente volta, qual é o fim do negócio, né? O risco imediato, assim, que é o que o Matheus estava decifrando junto, é essa questão da pessoa cansar do que ela tá fazendo, perder o brilho, porque, é natural, assim, depois de, sabe, assim, você faz o mesmo lançamento, você faz as mesmas entregas, você tem muito desafio, é um caminho cheio de pedras difíceis, quando abre o carrinho, muita gente vai ficar, né, muito, assim, ansioso ali do negócio, isso vai acabando a paixão. Beleza, se você é uma marca, por exemplo, se eu cansar hoje de fazer o que eu faço, olha, uma das coisas muito felizes que eu tenho hoje, eu posso ficar hoje 6 meses fora da Void, né? Ela funciona. Eu gosto de acreditar que sofre um pouco, né? Sente minha falta, vai mandar um WhatsApp, cadê você de vez em quando, mas sobrevive, né? E isso é o trabalho de branding e tudo mais, né? No fim do dia, de pessoas, de produto e tudo mais. A marca perpetua. Ao longo mesmo com a ausência do Felipe. Acho que esse é o rolê, tipo, sei lá, se o meu negócio não fosse a Trinity, fosse o @Matheus Luvier, cara, deu. E existe uma pressão, né? O que você estava falando, né? Que às vezes a pessoa não vai fazer uma merda, né? Como você falou, mas às vezes o medo de fazer já é suficiente para te diminuir a potência de vida num nível que você sustenta, mas não por muito tempo. E aí você vê... Exatamente. As figuras, pessoa física, elas estão muito voláteis, assim. Sim. Quantas... Acho que se a gente colocar aqui na mesa, a gente vai achar uma dezena de personas que surgiram no meio digital como figuras que poderiam potencializar e virar produto. Elas tiveram o ápice delas de audiência e hoje elas estão no esquecimento. Declínio. Exato. Você não sabe nem onde ela tá mais, o que aconteceu com ela. Artistas, né, que, fizeram um puta sucesso e tal, e o cara cansou e sumiu. É o Felipe Dilon. A gente brinca aqui na agência que a gente tem um expert Felipe Dilon. Porque a missão de todo coprodutor é encontrar o expert Felipe Dilon. É o cara que vai lá e faz um hit, esse hit gera muita receita e sustenta a empresa por anos. Obviamente que se for uma relação de longo prazo, beleza. Mas a gente tem muito Felipe Dilon no digital porque é um hiperestímulo muito grande, são muitas pessoas produzindo conteúdo, muita coisa. E acho engraçado até fazer essa relação. Eu tive essa conversa com o Léo recentemente, de cara, a gente tem o streaming, né? A gente assiste o que a gente quer. E a gente passa 80% do nosso dia nos stories assistindo a TV aberta de outras pessoas. Então, e é uma disputa por atenção. Da mesma forma que acaba a paixão com uma marca, com uma pessoa, com um produto, acaba a paixão, às vezes, com a pessoa que eu tô assistindo, com o conteúdo que eu tô consumindo. Então, talvez daqui a 2 anos, eu não acho o Felipe tão interessante assim. Poxa, meu Deus, eu me reciclo, eu me renovo. Mas, cara, é o ciclo natural das coisas, né? A gente tem uma conta que é de inglês. Cara, quando a pessoa parar de engajar com o Instagram, é porque o negócio deu certo, porque a pessoa aprendeu. Exato. E é isso, né? A gente não pode esquecer que o digital ele tá dentro das mudanças da sociedade, não o contrário. Ele é uma das ferramentas. Exatamente. Ele faz parte de algo, né? Então, o ciclo de consumo da atenção, ele não vai voltar ao que era na era moderna, por exemplo, em que as pessoas
paravam e viam todos os dias a novela e acordavam, liam o jornal físico. Ali é uma atenção, imagina, um papel, você não tem distração, então ali... Agora, quando você está em rede social, qual é o nosso caminho hoje? É do hiperestímulo, o tempo inteiro. Então, imaginar, até acho que uma vez no Mastermind a gente recebeu um dado desse, né, que a pessoa tinha um tempo médio que ela seguia alguém na rede social, mesmo que interessante e tal. E aí é um desafio, né? Porque a própria pessoa que faz o conteúdo, ela também vai passar pelo mesmo processo, porque a vida dela também tá em estímulo nesse sentido, Ela sabe? tem que se manter relevante. Exato. Uma coisa que eu percebo é que normalmente as pessoas que melhor desempenham são aquelas que, fora do mundo digital, é aquela que tem necessidade de atenção. Então ela tá sempre chamando a atenção do outro, hiperestimulando. E aí ela só levou isso pro mercado, pro celular, né? Ela só pegou o celular e transformou a comunidade dela, né? Fez isso em escala, mas é aquele profissional que tá aquela personalidade que sempre precisa falar, olha pra mim, olha, eu tenho uma história pra te contar, presta atenção nisso. Cara, voltando, é o caminho do artista. O artista, ele quer a arte dele, ele quer viver da arte dele, ele quer que a arte seja uma terapia, ele quer. Mas o artista, ele quer palco, ele quer reconhecimento, ele quer premiação. Perfeito. É a mesma coisa. Um cara que tá na novela, ele não tá lá porque ele quer ser o personagem da novela pra sempre, ele quer ser famoso, né? Essa é uma reflexão muito profunda, realmente, né? Porque a busca do aplauso do artista, né? Que é o cara, o influenciador. E o que é o infoprodutor, né? Ele é um influenciador também, ele tem a correlação com a audiência, ele é um educador, é um caminho que... Ele é um coaching. Sabemos. Exato, ele tem o compromisso de transformação e tal. Então, tudo isso, quando você coloca na mochila do ser humano, fica pesada no tempo. Não no começo, no tempo. Ainda mais porque... A gente tem grandes casos, não tenho dados para dizer a maioria ou não, mas grandes casos de prosperidade, né, no nosso mercado, etc. Claro que a gente pode estar fechado em nossa bolha, cara, mas a tendência é prosperidade. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Meu filho mesmo, eu tenho um filho de 12 anos e ele virou para mim e falou assim, pai, eu vou estudar esse negócio de marketing digital, porque dá dinheiro isso. Com 12 anos. Tá vendo? Ele olhou pra mim e falou isso, cara. Esse é o estímulo, né? E aí, só que com o tempo, a própria prosperidade faz você mudar o ângulo daquilo que é prioritário pra você, né? Então, o que você aspirava... De Maslow, né? Exatamente. Você vai olhando para um próximo nível. Então, os preços que você potencialmente pagava há um tempo atrás, você vai começar a olhar pra sua vida e falar assim, mas eu vou ter que parar meu churrasco pra fazer um stories, pra seguir... Você entende? Eu escutei de uma cliente que eu mentoro exatamente isso. Ela falou assim, puxa vida, eu tava num momento tão relax e ela falou, putz, eu não vou parar pra gravar. Eu falei, mas... É seu trabalho. É o seu trabalho. É o job. É o job. Você tem que completar dar um check no dia daquilo que você produziu. Você não pode negligenciar isso. E aí eu retomo ao ponto de você... se preocupar, porque o branding ele é um trabalho de médio prazo, bem feito, de longo prazo. E você se preocupar com isso e você se juntar, se você juntar uma boa estratégia de digital, uma estratégia sólida, né? Ainda que seja escolher um dos 4 milhões de caminhos que vão te deixar milionário e seguir com consistência e também autocrítica, né? Que se realmente não estiver funcionando, você pode rever isso. Mas você realmente ter isso, porque realmente é uma parte, a gente fala, mas porque é muito do nosso dia a dia, mas isso é fundamental, repertório e dados principalmente, né? Você ter, além do digital, um foco em construir uma marca, uma empresa, né, efetivamente, mais do que o seu show, né, as suas habilidades, principalmente no tempo, né, e pensando qual é o fim do seu negócio, né, e ninguém vai comprar um negócio de uma estrela só, né? Porque o risco é capital profissional, você conta essa história, o cara fala, mas não faz sentido isso, né? Salvo teses de curto prazo ali, ou enfim, uma outra tese muito específica. E se você consegue despertar para branding, né? Ou seja, para onde isso vai, e você soma essas duas coisas com você está no business de educação, né? Então, assim, porque aí beleza, você cansou, mas você tem um método que, hoje você é o cara que tá à frente. Mas se você tem um método, outra pessoa pode estar à frente em algum. Você vai trocando bastão e vai ampliando esse círculo. No processo de construção do branding, tem duas coisas que eu acho que são super importantes. Uma é você ter frequência, consistência e abrangência. Perfeito.
os 3 pilares número 0 do branding, né? Perfeito. Você construir uma marca. E o segundo é entender quais são os seus diferenciais que são básicos para você estar no mercado, o que você tem que é um diferencial que é copiável e aquilo que é incopiável, que é seu. E aí, a tua marca ela é construída em cima do incopiável. Perfeito. E você conseguir encontrar isso é o segredo do negócio. E leva tempo, né? Sim. Leva porrada pra você, né? Leva feedback pra você, bom, ruim, Leva né? dados, né? Leva dados. Então perfeito. quando você tem essa união de, cara, uma boa estratégia de marca, um bom planejamento estratégico, com uma boa estratégia de marketing, de tráfego, etc., a gente tem, cara, um poder gigantesco. Perfeito. E por isso que estrategicamente a gente escolheu a composição do podcast, trazendo uma pessoa de branding e uma de performance. Gente, a gente tá chegando... É a dupla perfeita, né? Posso fazer um comentário final, assim, só pra fechar essa reflexão? E eu sinto, Léo, Matheus, que quem conseguir prosperar nisso... Porque eu sempre entendi que a revolução mais interessante do que a gente faz ainda não foi feita. Tá? Ela tá sendo feita, mas ela vai acontecer porque precisa de tempo também para essas coisas e maturidade de profissionais, mercado e tudo mais. Que é o momento em que essa linha, que hoje que a gente chama de gente que é meio hacker do sistema, e vai a galera e vai fazendo não sei o que lá. Quando eles tiverem essas 3 consistências, digital, educação e branding, essas pessoas, essas empresas, essas marcas, essas estruturas, elas vão conseguir realmente pegar um espaço que hoje... E ainda, gente, quais são as empresas bilionárias da educação? São as empresas tradicionais da educação, é graduação, é pós-graduação. Quando o digital chegar nesse momento, aí sim a gente vai começar a entrar dentro desse ambiente. Isso pode acontecer de forma rápida ou demorada, isso eu não sei te dizer. A se fundir com esse ambiente, porque tem muita riqueza do mundo tradicional, inclusive de qualidade técnica, acadêmica, de fato, conhecimento. O melhor conhecimento é produzido nesses âmbitos da pesquisa mesmo. E aí você pode fazer algo, você falou, né, que de fato minha paixão é pessoas, eu acho que a educação é sobre isso, né, a educação ela é você pegar uma pessoa e aí por meio de uma ideia nova que ela nunca imaginou, ela abre a vida dela ou desenvolve uma ferramenta técnica, às vezes manual, e abre a vida dela, e você conseguir realmente, nesse momento, ter um impacto que você vai transformar habilidades, competências, histórias, porque a gente conhece todos os dias nas nossas bolhas histórias de pessoas que foram transformadas por sacadas, por trabalho, né, sabe? E gerar isso num impacto. Uma frase que ele ouviu em um vídeo, né? Exato. E isso, pensando no próprio país, é uma coisa muito importante, porque a educação formal e tradicional, ela é inacessível em muitos sentidos e para muitas pessoas. Então esse é meu desejo para que a gente, nessa nossa revolução dos hackers ainda, consiga encontrar esse ponto de maturidade. E certamente isso junto vai gerar prosperidade para quem está nesse mercado. Que legal. E eu fiquei com vontade de fazer o curso de tatuagem. Por favor. Se a gente conseguir mudar 1% do Brasil cada um, cara, é uma mudança gigantesca. Não, e o que a gente faz é que é isso, né? A gente é novinho ainda no sentido do mercado, né? Mesmo os grandes ainda também, você pega assim o tamanho das empresas pela régua do Sebrae, da FIA, ainda é muito pequeno, né? Mas são essas pessoas que, de novo, juntam a gente muito qualificada, gente que nunca se juntaria na vida e que está pensando em negócio, que está pensando em estratégia, que está hackeando o sistema de várias formas. Essas pessoas podem gerar um impacto, assim, incalculável, sabe? Porque o futuro, ele também vai pertencer a quem dominar certas habilidades, e a gente potencialmente tem mais condições de fazer isso do que estruturas muito tradicionais que não podem se reinventar de forma tão rápida, apesar de que eu acho que essas coisas vão tender a uma fusão, assim. Sim, a gente tem um exemplo da pós-graduação, né? Muitos cursos digitais estão virando uma pós-graduação. Que aí tu une o melhor dos dois mundos, né? Tu junta uma educação fora do sistema, junto com um certificado, entre aspas, e uns pré-requisitos da educação tradicional. Então, tu quebra essa barreira do preconceito, que é até o que tu trouxe que ia acontecer na tatuagem no começo. Tipo, não é legal, é periférico, é marginalizado. E, tô te dando um diploma, uma especialização, você pode botar no seu currículo. Do nada, uma carreira com propósito que faz feliz muita gente e realiza materialmente. Mas eu acredito que essa questão da certificação, ela está diretamente associada a quem está contratando.
Porque a partir do momento que a gente teve essa ruptura no mercado da tatuagem, que era um profissional não poderia ter tatuagem. Hoje a tatuagem ela não é impedimento nenhum, às vezes é até um diferencial. Olha, né? eu sou... É a mesma coisa com a certificação. Hoje, Exato. você lá na Trinity, você contrata gente que... Cara, eu contrato o jogador de LOL, velho. Tá vendo? Exato. Então, necessariamente, você precisa ter uma certificação formal para desempenhar algum papel. Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade muito mais democrática. E aí, obviamente, que eu acho que o profissional que dá certo é aquele que entende que o mais importante de tudo é ele entender de como eu trago mais resultados para aquele mundo que eu estou vivendo, aquele universo que eu estou contribuindo. E repertório, né? Nunca foi tão democrático aprender. Então, a gente tem... Isso, nossa, isso. E eu sou muito entusiasta de pós-graduação. Essa nova... Eu tô amando a do time comercial, acho lindo, maravilhoso, tô amando muito. Mas essa da pós-graduação, eu sou um grande entusiasta, porque ela é o primeiro ponto de contato que vai obrigar, inclusive, players a terem metodologias formalizadas. Porque quando eu falo que o meio acadêmico tradicional tem dificuldades, desafios, na verdade, apesar de ser um meio, hoje, eu acredito, mais qualificado de produção de conhecimento ainda hoje no mundo, e vai continuar provavelmente para sempre, é porque ele é muito regulamentado e o nosso mercado não é tanto. Então a pós-graduação ela começa a ser esse choque, esse ponto de contato, que é aquela angústia que precisa sangrar e ir pro campo de batalha para vencer, sabe? Então eu fico muito feliz. Boa. Gente, a gente vai encerrando. O Léo quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero fazer o curso de tatuagem. Eu também. Não, mentira, gente. Eu com lápis, com coisas analógicas, não dá. Felipe, muito obrigado por participar desse primeiro podcast, 8 horas da manhã. Ninguém queria esse horário, o Felipe nos salvou. Léo, muito obrigado por tudo, assim, que a gente está construindo junto. Gente, queria agradecer também quem assistiu aqui, a todo o Grupo Primo, que está dando a estrutura pra gente, né? Posso fazer um jabazinho? Com certeza. Boa. Galera, ó, quem quiser também aprender a tatuar, mesmo o Matheus que não sabe desenhar, eu também, se resolvesse dar esse passo, pode conhecer a Void, a gente está preparado para receber qualquer pessoa com qualquer formação. E para você que quer desenvolver uma nova habilidade, você quer ter a potência de fazer uma nova carreira, muitas vezes complementar a que você tem, principalmente galera de agência, galera que já é do criativo, sabe? E viver uma experiência com propósito, conheçam a The Void, sigam a gente ali bonitinho. E onde encontra? No The Void Tattoo Academy, então é o Instagram. Se quiser me seguir também, Felipe S. Novaes, né? E também nas páginas, enfim, no site thevoidtattoo.com.br. E aí a gente tem todo um cardápio para receber essas pessoas. Muito bem. Sigam aí. Sigam o Matheus. @Matheus Louvier e o Léo. E a Trinity. A Trinity, @TheTrinityDG, de Digital Growth. E o meu, @Léo Espigariol. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, viu? Valeu. Ó. 0-1. Pilotão. Quanto tempo foi? Deu... Caraca, meu irmão. Bom. Rendeu bem, hein? Bom, demorou, mas acho que vão ser melhores.